Um grupo de caras feios intimida o anão Sora, mas ele diz que vai enfrentá-los um por um. Eles batem nele e depois levam todo o seu dinheiro. Um deles, que parece um melão gordo, pergunta por que ele estava protegendo sua bolsa, e Sora revela que a bolsa contém suas asas da liberdade. Depois o gordo reclama com ele sobre como foi deixado por uma garota, e até admira Sora por não ter fugido. Ele diz que pode treiná-lo para lutar, mas nesse momento o avião de uma criança o derruba. No dia seguinte, em seu primeiro dia de ensino médio, Sora corre para a quadra de basquete para jogar, mas o time de basquete o encontra lá. Eles o levam para a sala do clube, onde o capitão, Momoharu, ameaça espancá-lo se ele jogar basquete sem sua permissão. O time então o deixa trancado na sala e Sora passa o dia todo limpando algumas bolas de basquete. Mais tarde, ele descobre que há um buraco de espião na sala que dá para o vestiário feminino. E justo quando ele coloca seu olho pecaminoso em uma garota, o gordo do dia anterior se junta a ele. O gordo, chamado Chiaki, diz a ele que o time de basquete não voltará para os treinos, já que o clube está praticamente disfuncional. Ele diz a Sora para se juntar a outro clube, mas Sora recusa sua oferta. Chiaki então o tira da sala e o leva para a quadra, onde Sora nota a garota do vestiário em quem ele estava espiando. Madoka o avisa para ter cuidado com o time de basquete, e então o time de basquete o encontra lá. Eles pegam seus preciosos tênis que sua mãe lhe deu no passado e ele reage. Momoharu decide rasgar seus tênis, mas Chiaki intervém e o defende. Madoka revela que Chiaki e Momoharu são na verdade gêmeos, justo quando os dois irmãos começam a brigar como um bando de macacos. Sora pergunta a eles por que não jogam basquete enquanto se lembra de que fez uma promessa à sua mãe no passado de se tornar um jogador de basquete. Ele desafia o time a jogar uma partida de 5 contra 1 contra ele e que desistirá se eles o derrotarem. Chiaki se recusa a participar do desafio e em vez disso propõe que Madoka jogue contra Sora. A partida começa e Sora imediatamente supera Momoharu enquanto dribla por ele. Ele então passa por Madoka também e finalmente mira na cesta. Justo quando ele tenta marcar, um dos aspirantes a capanga o chuta e o derruba. Momoharu então propõe que eles façam o melhor de 10 e Madoka orienta os caras sobre como defender o gol. A partida começa enquanto Sora se lembra de como sua mãe sempre o aconselhou que sua altura não é uma desvantagem. Ele finge que vai entrar, mas no último momento recua e faz um arremesso de longa distância que lhe rende 2 pontos. Os outros membros começam a empurrá-lo e Momoharu lembra que eles ainda têm uma disputa para resolver. Enquanto isso, Chiaki espia garotas aleatórias do lado de fora, mas logo os membros do basquete se juntam a ele e dizem que Sora os derrotou. Sora diz a Madoka que Momoharu não voltará atrás em suas palavras e que ele parece ser um jogador habilidoso. No dia seguinte, ela o parabeniza por entrar no time e até lhe dá um almoço para comer. Depois da escola, Sora pede aos seus colegas de equipe para praticar basquete, mas eles apenas dizem para ele limpar a sala do clube. Ele limpa a sala por horas até que Chiaki chega com um bastão. Chiaki diz a ele, espiando pelo buraco para o banheiro feminino, que há uma armadura de enredo no chão e que ele pretende resgatá-la. Ele tenta recuperá-lo através de um buraco no chão e quando falha, Sora o ajuda alongando a vara. Sora então pergunta se ele e Momoharu têm experiência prévia em basquete, mas ele solta alguma sabedoria inútil sobre desistir na hora certa. Mais tarde, Madoka encontra Sora praticando basquete sozinho na quadra e até Momoharu percebe isso. Depois, Chiaki informa Momoharu que Sora parece ter percepção de profundidade, o que o torna muito habilidoso. Ele então comenta que Momoharu costumava praticar muito, mas provavelmente é porque ele não tem uma percepção de profundidade adequada que o torna mediano. Os garotos do colégio Ikuzuryu então entram em uma briga com os garotos do colégio Shinmaruko, onde os espancam e depois vão para a sala do clube para passar o tempo. Momoharu então encontra Sora, que ainda está praticando tarde da noite. Madoka diz a ele que ele fez 1000 arremessos. Momoharu lembra como costumava praticar tanto, mas ainda assim era ruim no basquete, depois do que ele desistiu do jogo. Madoka lembra a ele que Sora ainda está esperando para jogar com ele, já que ele prometeu. Momoharu se pergunta incessantemente sobre como Sora pratica tão intensamente e de forma consistente. No dia seguinte, Sora corre para o clube apenas para encontrar Chiaki tomando banho lá. Chiaki pergunta a ele o que faria se não conseguisse melhorar no basquete, apesar de praticar muito. Ele então o leva para fora e mostra-lhe Momoharu, que está praticando basquete apesar de ser ruim nisso, porque foi inspirado por Sora. Para surpresa de Sora, Momoharu salta muito alto para fazer um gol quando não consegue arremessar de longe. Nesse momento, os valentões do colégio Shimaruko interceptam Momoharu e começam a zombar de suas habilidades. Eles então o espancam quando ele começa uma briga, e até Sora tenta intervir como um herói. Claro, ele também é espancado, e depois, Momoharu revela sua história triste de infância, sobre como não conseguia melhorar apesar de praticar muito. Sora elogia suas habilidades de esquiva e de alguma forma o convence a ir para o ginásio com ele para praticar. A escola Shinmaruko então desafia o time para uma partida oficial de basquete, e Sora começa a guiar os outros jogadores sobre como jogar basquete básico.
Eles se cansam de suas pregações e saem do ginásio. Enquanto isso, Momoharu compra tênis novos e revela a Chiaki que quer dar outra chance ao basquete por causa de Sora. Sora tenta convencer os outros jogadores a jogar a partida com ele e eles o desafiam a jogar basquete na frente das garotas apenas de cueca. No dia seguinte, ele aceita o desafio e acaba jogando basquete em toda a sua glória nua, o que convence os outros jogadores a se juntarem ao time novamente. Ele e Momoharu então se infiltram na Shimaruko High para obter algumas informações sobre o time deles. Um dos jogadores deles, chamado Tokiwa, convida Sora para assistir ao treino, e de alguma forma Sora acaba se juntando aos calouros que querem entrar no time. Um jogador gigante chamado Shiba chama todos os jogadores com menos de 170 centímetros de altura, incluindo Sora, e os rejeita na hora por serem tão baixos. A equipe do Colégio Kazu então começa a treinar, e quando uma bola vem em direção a Sora, ele aproveita a chance e corre em direção a Tokiwa com a bola. Ele dribla por ele e faz um gol suavemente. Ele desafia a equipe abertamente e depois foge antes que possam bater nele. Sora envia uma mensagem para sua mãe hospitalizada, dando atualizações sobre sua vida, e também envia uma foto com o time de basquete, o que a faz pensar que ele será assaltado em breve. Sora começa a importunar Chiaki para participar do jogo contra o Colégio Shinmaruko. Mas Chiaki, em vez disso, diz a ele para coletar os números de alguns alunos específicos da sua turma para que ele possa persegui-los. Mais tarde, o time pratica no ginásio e Momoharu é encarregado de limpar, já que não consegue acertar as cestas de basquete. Sora atualiza sua mãe novamente e também mente para Madoka dizendo que está apenas mandando mensagens para sua mãe, não porque ela está hospitalizada ou algo assim. No passado, Sora reclamou para sua mãe sobre como um jogador menos talentoso do que ele entrou no time por causa da altura, e sua mãe deu a dura realidade de que nem ela o escolheria por causa da altura, então ele deveria se esforçar para melhorar suas habilidades acima da média. Sora revela isso para Madoka e diz a ela que sua mãe fez o mesmo para se tornar membro da equipe nacional do Japão. No dia seguinte, ambas as equipes se enfrentam e o time do Colégio Kuzuryu começa a agir como um bando de delinquentes, como de costume. Sora confessa ao seu time que é seu primeiro jogo de verdade. Quando a partida começa, Chiba do Colégio Shinmaruko comenta com Momoharu que ele deve ser irmão de Chiaki, e que o time deles deveria aprender seus limites. Logo no início, Momoharu rouba a bola ao pular mais alto que Chiba e passa para Sora, que faz uma cesta de 3 pontos instantaneamente. Mais uma vez, o Colégio Kuzuryu pega a bola e eles passam a bola entre si em vez de driblá-la, até que a bola chegue a Sora. Sora faz mais uma cesta de 3 pontos, enquanto Chiaki espera por seu encontro como um solitário desesperado. O primeiro tempo termina com 9 a 12 pontos a favor de Kuzuryu High, e no segundo tempo, Momoharu diz a Sora para deixá-lo cuidar da defesa. Quando os jogadores de Shinmaruko High vão para uma enterrada, Momoharu salta acima de Shiba e bloqueia seu arremesso. Ele bloqueia outro gol e o time parte para um contra-ataque enquanto a bola vai para Sora. Ele faz um drible e marca 2 pontos após passar por Tokiwa. Tokiwa então percebe a única fraqueza de Sora e diz a Chiba para deixá-lo lidar com ele sozinho. À medida que a partida avança, Tokiwa enfrenta Sora e continua pressionando até que Sora desvia pela esquerda e faz um arremesso de lá. Surpreendentemente, ele erra e mais uma vez, quando a bola chega a Sora, ele repete a mesma tática. Dessa vez, Sora erra novamente e Tokiwa diz a ele que conhece a fraqueza de Sora, que ele não consegue fazer arremessos do lado esquerdo da quadra. O time pede um tempo e Sora diz a eles que ele apenas teve azar nos arremessos. O encontro às cegas de Chiaki finalmente aparece, surpreendentemente, e diz a ele que quer assistir ao jogo do Colégio Shinmaruko, já que é uma grande fã de Tokiwa. No jogo, Shiba salta acima de Momoharu e marca um gol, mesmo com Momoharu tentando empurrá-lo para trás. O time comete uma falta, então Shiba ganha um lance livre e marca outro gol. Tokiwa então rouba a bola de Sora, e ao tentar arremessar, engana Sora para tocá-lo, o que faz com que o time cometa outra falta. Ele faz um arremesso de 3 pontos novamente, enquanto Chiaki também se junta aos espectadores. O jogador do Colégio Shinmaruko atrai um dos jogadores do Colégio Kuzuryu para uma falta, e como resultado, o jogador do Colégio Kuzuryu é expulso do jogo. Chiba então anuncia um tempo e grita com seu time por serem perdedores desesperados. Sora diz ao árbitro que eles jogarão com 4 jogadores e que vão vencer. Shinmaruko High então marca 44 pontos acima deles até que o intervalo é anunciado. Durante a pausa, um jogador sugere pedir a Chiaki para entrar e Momoharu conta a ele como Chiaki abandonou o jogo final no ensino fundamental porque não queria parecer sem graça. Enquanto isso, Sora percebe que está bastante fatigado e Madoka diz a ele que seu braço está com cãibra, por isso ele não consegue fazer arremessos adequados. Ele diz a ela que ainda pretende fazer a diferença mesmo nessa condição. O jogo recomeça com Shinmaruko High dominando novamente, e Sora muda seu drible para uma mão devido à cãibra muscular. No passado, a mãe de Sora ensina-o a fazer um arremesso de cesta usando as 2 mãos caso seus músculos se sintam tensos. Ele usa o conselho dela, e usando as 2 mãos marca um ponto. O Colégio Shinmaruko coloca uma defesa de 3 homens em Sora para impedi-lo de marcar, então Momoharu tenta marcar ele mesmo, mas acaba sendo empurrado para fora da quadra.
Chiaki começa a ir embora quando vê tudo isso, mas sua namorada diz a ele que vai ficar por causa de Tokiwa. Mado consegue ir pra fora e tenta convencê-lo a jogar com o time, mas ele diz que o time parece muito sem graça e que ninguém entra na quadra para perder o jogo. No jogo, um dos delinquentes de Shimaruko-hai joga uma lata vazia na quadra e Sora tropeça nela. As coisas esquentam quando os jogadores quase brigam, mas Sora os convence a retomar a partida, já que ainda tem uma chance. Nesse momento, o Gudushu Chiaki entra e joga uma mesa nos delinquentes de Shinmaruko. Ele se junta ao time como o quinto membro e imediatamente é penalizado quando o jogo começa. Em seguida, Tokiwa tenta enterrar a bola, mas Chiaki o intercepta e recupera a bola. Ele então contra-ataca e passa a bola para outro jogador que marca. A partida continua com Chiaki continuando a mostrar movimentos extraordinários. Ele novamente faz um passe ousado para Momoharu e depois faz um passe astuto para Sora, que lança uma cesta de 3 pontos. Shimaruko-hai começa a perceber o quanto Chiaki é realmente um gênio. Com 30 segundos restantes para o fim, os jogadores do colégio Kuzuryu decidem dar o seu melhor para marcar uma última vez, enquanto os jogadores do colégio Shinmaruko também se preparam. Tokiwa consegue levar a bola perto do gol, e Sora começa a correr na direção oposta, pois acredita nas habilidades de Momoharu. Momoharu rouba a bola de Tokiwa ao pular alto e passa para Chiaki, que faz um passe tipo boliche para Sora. Sora então faz um arremesso de 3 pontos, mas no último segundo o alarme soa e o colégio Kuzuryu não consegue marcar um gol. Os outros dizem a Sora para se animar enquanto ambos os times se alinham. Chiba desabafa com Sora que sua escola secundária tinha uma regra de não permitir que jogadores abaixo de 165 centímetros jogassem. Devido a isso, ele agora aplica a mesma regra. Madoka carrega Sora adormecido para sua casa, que acaba sendo uma barbearia. Sua avó o deita e começa a cortar o cabelo de Madoka. Ela também revela que a mãe de Sora está em um hospital devido à sua doença. No passado, os médicos disseram à mãe de Sora, Yuki, para se mudar para o hospital de Kanagawa para ter melhores instalações, e ela diz a Sora para não ir com ela, pois ele só causará problemas. Ele grita com ela e sai enquanto Yuki revela ao pai de Sora que quer que Sora se concentre no basquete em vez de ficar com ela no hospital o tempo todo. Sora acaba ouvindo tudo isso, e no momento da partida dela, ele promete vencer seu primeiro torneio no ensino médio para poder visitá-la. A avó de Sora revela que Sora se mudou para Kanagawa em segredo para que pudesse mostrar o troféu à mãe num instante se quisesse e que ela já revelou esse segredo a Yuki. Sora então acorda e começa a ir para a escola, mas Madoka tenta impedi-lo. Ele confessa que não pode se dar ao luxo de perder seu primeiro torneio, que é o Nacional Intercolegial. Na manhã seguinte, Madoka segue Sora enquanto ele corre e volta cedo de manhã e até o ginásio da escola, onde ele pratica basquete. Os outros jogadores se juntam a ele também, mas no dia seguinte um professor os impede de jogar no ginásio, a menos que consigam a permissão do diretor. Mesmo assim, eles ainda praticam dribles ao lado como um bando de perdedores. Momoharu diz a Chiaki que o diretor só dará permissão se eles não acabarem se metendo em brigas, caso contrário, o time será dissolvido. Logo, Chiaki decide se juntar ao time quando 2 garotas aparecem para se tornarem as gerentes do time. Enquanto isso, os outros jogadores encontram um júnior jogando basquete que parece ter alguns movimentos incríveis. O jogador chamado Kite acaba socando Yasuhara, que está no time, e até briga com os outros. Assim que as coisas esquentam, Momoharu intervém e diz às crianças para pararem de brigar. Kite ainda tenta provocá-lo chutando, mas ele apenas cabeceia o chute. Kite fica intrigado com a atitude de Momoharu, enquanto Momoharu fala para seu time sobre a regra de não brigar no dia seguinte. Todos discutem que Kite parecia ter uma boa expertise em basquete. A equipe se dirige ao ginásio onde avistam Kite exibindo seus movimentos entre as garotas. Ele faz um gol e acaba acertando uma garota acidentalmente. A escola cuida da garota ferida e Momoharu até se ajoelha para pedir desculpas a ela pelo erro de Kite. Mais tarde, Sora nota uma bola de basquete desgastada na sala do clube e os outros dizem a ele que pertence a Kite. Sora a devolve para Kite e o convida a se juntar oficialmente ao time, mas ele apenas lhe dá um soco forte e diz para ele sumir. No dia seguinte, Sora diz à equipe que não acha que Kite seja realmente um grande bandido. Eles vão para o ginásio, onde veem que Kite espancou um monte de estudantes. Quando Sora interfere, ele diz para ele sumir de novo, então Madoka lhe dá um tapa e diz para parar de agir como um mimado. A conselheira do clube, Satsuki, presencia tudo isso e diz ao time de basquete que eles estão dissolvidos por causa da briga. Momoharu não o corrige, e quando Kite começa a falar com alguém no telefone, Sora dá um tapa no telefone dele. Kite então diz a Satsuki que não faz parte do time de basquete, e Satsuki diz a ele que provavelmente será expulso por causar tanta confusão. No dia seguinte, Madoka comenta com Sora que Kite não parece ser um covarde, já que assumiu a responsabilidade. No caminho de volta para casa, Sora encontra Kite que está falando com sua irmãzinha ao telefone. Ele diz a ela para esperar por ele, pois vai fazer seu nome no torneio Inter-High. No passado, o padrasto de Kite o repreendia muito por ser um delinquente e até o mandou para Kanagawa depois do ensino fundamental para se livrar dele.
No presente, Sora tenta novamente convencer Kite a se juntar ao time para cumprir a promessa que fez à irmã. Ele continua tagarelando sem parar, então Kite o desafia para uma partida 1 contra 1, e diz que se Sora conseguir tirar a bola dele, ele se juntará ao time. Sora se esforça no início, mas percebe que o jogo de Kite está em outro nível. Vendo Sora se esforçar tanto, Kite se lembra de como costumava jogar basquete sem parar com seu pai verdadeiro. Em um momento, Sora rouba a bola dele, mas então Satsuki se junta a eles e diz que Kite foi expulso da escola. Yasuhara também se junta a eles e diz a Satsuki que trouxe os caras que Kite espancou para revelar a verdade. Os alunos veteranos dizem a Satsuki que se juntaram contra ele e chutaram sua bola de basquete, por isso Kite bateu neles. Satsuki ainda se recusa a ouvir, então Kite se despede de todos. No caminho, ele encontra Chiaki fazendo suas necessidades e começa a confessar tudo para ele como se fosse um terapeuta certificado. Momoharu também se junta a eles e diz a Kite que pode entendê-lo. Ele então pergunta se ele é um perdedor ou não, já que desistiu do basquete antes mesmo de tentar de verdade. No dia seguinte, Sora continua importunando Satsuki para reverter sua decisão e até o segue até o banheiro para defender o caso de Kite. Kite se junta a ele também e pede a Satsuki para lhe dar outra chance, já que ele sabe que levará o colégio Kuzuryu ao Inter High. Por acaso, o diretor, que também está no banheiro, ouve seu pedido e dá sua aprovação para reverter a expulsão. Kite se junta oficialmente ao time de basquete e começa a aconselhar os outros sobre como jogar. Um dia, os alunos veteranos de antes pegam Kite e o espancam por ter brigado com eles. Os membros do time de basquete vêm ajudá-lo, mas ele pede que o deixem em paz. Os veteranos o espancam como se não houvesse amanhã e fogem quando Satsuki vê essa confusão. Kite então diz a ele que agora sabe como suportar a dor para alcançar algo maior. A equipe vai para o ginásio para treinar, onde Kite conta a Sora sobre como seu pai morreu em um acidente de trabalho e como ele lhe comprou uma bola de basquete de couro, apesar de ser pão duro. Momoharu então diz para ele se desculpar com a garota que se machucou por causa dele, e ele revela que já está namorando com ela. Chiaki declara guerra a ele ao ouvir isso. A equipe pratica basquete e Kite percebe que Sora tem muitas habilidades inacreditáveis. Todos então correm em volta sob as instruções de Satsuki, e Sora diz a Momoharu para elaborar uma orientação adequada ou um cronograma de treinamento para melhorar o desempenho da equipe. A equipe então vai assistir a uma partida do torneio em que o Colégio Shimaruko também está jogando. Para sua surpresa, o Colégio Shimaruko parece estar perdendo a partida para o time rival, mas ainda assim Chiba e Tokiwa se unem para marcar pontos. No final, o Colégio Shimaruko perde por alguns pontos, mas isso motiva a equipe a começar a treinar mais se quiserem dominar as outras escolas. Durante um treino da equipe, Sora acaba rasgando um buraco no sapato, então depois da escola, ele vai a várias lojas para consertar o buraco. Todos os lojistas dizem para ele comprar um par novo em vez de consertar um sapato velho, mas ele não os escuta. Ele então entra em uma loja onde encontra uma colega de escola, Nanao, que acaba caindo sobre ele como primeira saudação. Ela diz para ele deixar os sapatos para que ela os conserte e até assume a responsabilidade quando percebe o quanto ele é apaixonado pelos sapatos. Ela também o aconselha a trocar as palmilhas dos sapatos, o que o ajudará na velocidade, e até lhe dar os sapatos dela como substituição até que ele receba os sapatos consertados de volta. Quando ele está prestes a sair, ela diz que o achou muito legal na partida contra o Colégio Shinmaruko, o que faz Sora pensar que ela pode estar interessada nele. Em casa, ele continua pensando nela, e até tem dificuldade para dormir à noite, como um garoto de 12 anos cheio de hormônios. No dia seguinte, ele percebe que Chiaki e os delinquentes estão muito sérios sobre o treino, e faz sentido quando Satsuki apresenta Nanao como a gerente do time. Ela comenta que está se juntando porque gosta de basquete, enquanto Chiaki pensa que ela está se juntando por causa dele. Durante o treino, Chiaki faz alguns movimentos inacreditáveis que realmente impressionam Nanao. Enquanto ela observa todos praticarem, continua impressionada com os movimentos de todos, mas quando Sora faz um arremesso de 3 pontos, ela fica sem palavras. Madoka então a recebe também, e elas têm seu momento de ligação feminina, já que Nanao foi a gerente do time de Madoka no ensino fundamental. A equipe continua sua prática, e também se aconselham mutuamente sobre como melhorar. Nanao comenta que, embora o time seja bom, eles não têm chance de ganhar um jogo de verdade, e para provar sua teoria, Madoka desafia o time a jogar uma partida contra o time das meninas. Os meninos rejeitam essa oferta, pois não querem levar as meninas a sério, e um deles sugere que jogarão se as meninas ficarem nuas se perderem. Nanao diz a eles que Madoka receberá a punição se o time das meninas perder, e isso anima o time dos meninos, então eles concordam em jogar. Nanao se torna a treinadora do time das meninas, enquanto Satsuki se torna o treinador do time dos meninos, embora ele não saiba nada sobre basquete. Ambas as equipes se alinham e a partida começa com Momoharu pegando a bola mais energicamente do que nunca. As meninas ficam assustadas com o tamanho enorme dos meninos e Kite então dribla rapidamente um deles e faz um arremesso de 2 pontos. As meninas partem para um contra-ataque, mas Momoharu rouba a bola delas e os meninos correm em direção ao gol.
Madoka decide forçar Sora para o lado esquerdo para aproveitar sua fraqueza, mas para sua surpresa, ele mesmo corre para o lado esquerdo e quando Chiaki passa a bola para ele marca um gol facilmente. Ele então revela a Madoka que tem praticado com os meninos para chutar daquele lado, o que o ajudou a superar sua fraqueza. Madoka começa a pensar que os meninos realmente podem ter uma chance no Inter-High, e nesse momento, seguindo as instruções de Nanau, as meninas entram na formação de defesa em zona, na qual todas se posicionam ao redor do gol. Quando Sora se move para fazer um arremesso de 3 pontos, Madoka o bloqueia, então ele passa correndo por ela e uma das meninas rouba a bola dele. As meninas então bloqueiam todos os jogadores separadamente, deixando Sora para correr atrás de Madoka sozinho. Ele tenta bloqueá-la, mas ela simplesmente faz um arremesso de 3 pontos aproveitando a altura de Sora. Momoharu instrui Sora a trocar se as garotas tentarem explorar sua altura novamente. Em seguida, Nanau instrui as meninas a bloquearem Kite com 3 membros se ele mirar no gol. E como ela previu, quando 3 meninas o bloqueiam, ele não passa a bola para nenhum outro jogador. Em vez disso, ele decide marcar ele mesmo. Ele acaba empurrando uma menina novamente, o que resulta em uma falta para o time. E Nanau revela que sua incapacidade de fazer passes vem de sua atitude arrogante e confiança em suas habilidades. As meninas marcam mais uma cesta de 3 pontos, e então os meninos pedem um tempo para discutir uma estratégia. Nanau comenta que os meninos são uma equipe poderosa, enquanto Chiaki substitui Kite e Sora, já que suas fraquezas estão custando gols à equipe. A partida começa com 2 novos jogadores, e Momoharu sugere usar Yasuhara para quebrar a defesa em zona das meninas. Mas Chiaki diz a ele que eles vão jogar em condições justas. Os meninos tentam quebrar a defesa das meninas pequenas, mas um dos jogadores, chamado Nabi, acaba segurando a bola por muito tempo, o que reinicia o jogo. Em seguida, Yasuhara tenta ir para o gol, e até consegue fintar, mas no último momento, a bola escapa de suas mãos e vai para Nabi, que a passa para uma das meninas. As meninas continuam a marcar mais pontos, e Nanau diz a Kite e Sora que eles deveriam perceber que sua fraqueza fundamental é pensar que seus poderes individuais podem fazê-los vencer, mas eles precisam pensar como um time. As meninas então vencem a partida para a alegria de Madoka. Os meninos ficam chateados com a derrota, enquanto Sora tenta animá-los. Nanau também os deixa ao ver isso, e começa a pensar em como seu planejamento faz com que o time fique menos motivado. Sora a segue e ela revela que também foi repreendida por dar sua opinião no ensino fundamental, e que fica obcecada por vencer quando se concentra nisso. Ela diz a ele que não estará mais na equipe e vai embora. Sora encontra o diário que ela deixou para trás e os meninos o abrem para descobrir que o diário contém notas detalhadas sobre o desempenho deles. Madoka revela que Nanau na verdade era uma jogadora até o ensino fundamental e que ela tem a experiência de uma treinadora experiente. A equipe decide trazê-la de volta e, nesse momento, Nanau chega molhada ao ginásio após cair em um riacho. Eles pedem para ela voltar ao time, e após conversas inúteis de ambos os lados, Nanau retorna à equipe. Desde o início, ela começa a treinar o time e instrui-os a correr voltas ao redor do campo da escola. Ela então anuncia um acampamento de treinamento para prepará-los para que possam vencer algumas partidas distritais e se tornarem elegíveis para se inscrever no Inter-High. Satsuki informa que a escola não tem orçamento para eles, então os meninos fazem trabalhos esporádicos para juntar dinheiro para ir a um acampamento de treinamento. Sora entrega leite na vizinhança e uma de suas garrafas de leite até chegar a sua mãe no hospital. Eles conseguem economizar um pouco de dinheiro e Satsuki também lhes dá fundos do próprio bolso. Depois de juntar uma pequena quantia de dinheiro, Nanau anuncia que o acampamento de treinamento será apenas no terreno da escola. Durante as férias, Madoka não vai com sua família para Fiji devido à febre. Os meninos vêm para a escola para o acampamento de treinamento com suas bagagens e quase todos trazem mantimentos com eles. Nanau traz sapatos para os meninos e também diz que vai dormir com eles no ginásio. Madoka visita os meninos apenas para encontrá-los completamente cansados de tanto correrem e Nanau diz a ela que está treinando a resistência deles por enquanto. Mais tarde, Madoka faz comida para os meninos, o que leva Momoharu a ser hospitalizado. As meninas tomam banho juntas, enquanto Chiaki recruta os meninos para uma missão suicida para espionar as meninas. Todos eles se esgueiram até o banheiro enquanto Nanau confessa a Madoka que não acha que pode se tornar uma treinadora adequada assim. Os meninos descobrem um velho no banheiro enquanto as meninas saem de uma casa de banho fora da escola. No dia seguinte, a equipe faz alongamentos e depois pratica o trabalho de pés. Mais tarde à noite, Sora vai ao ginásio para praticar sozinho, onde descobre que Kite já está praticando sozinho. Ele começa a praticar seus arremessos e Kite pergunta se eles realmente podem chegar ao Inter-High. Yasuhara se junta à prática deles também e diz que toda a equipe começa de algum lugar. Logo eles se juntam aos outros que estão jogando sozinhos, e Kite diz para eles levarem a sério se quiserem chegar ao Inter-High. Ele então entra em uma discussão com os outros sobre não estarem levando a sério, e depois Chiaki diz a ele que nem todos estão na mesma sintonia que ele. No dia seguinte, a equipe descobre que os 2 jogadores, Nabi e Chuck, que não estavam levando a sério, deixaram o acampamento com suas bagagens. Enquanto isso, Nabi e Chuck encontram alguns alunos do ensino fundamental e os desafiam para uma partida.
Kite tenta impedir Sora de sair para procurá-los. Enquanto isso, os alunos do ensino fundamental vencem o jogo contra Nabe e Chuck, para a surpresa deles. Sora diz a Kite que o basquete é sobre se divertir e sai em busca de seus companheiros de equipe desaparecidos. Sora os encontra e tenta convencê-los a voltar para o time com sua conversa interminável, mas eles não o escutam. Depois, Nabe e Chuck perdem tempo vagando, dormindo fora e comendo ramen. Eles continuam discutindo sobre basquete enquanto comem e, uma vez, encontram um jogador cuja namorada diz que o acha legal por causa do basquete. Isso começa a mudar a opinião deles, enquanto ninguém presta atenção em Sora, enquanto ele tenta convencer os outros a trazê-los de volta. Nanau recebe uma ligação de Madoka dizendo que ela viu Nabe e Chuck em um parque jogando. Então, todo o time vai ao parque apenas para descobrir que ambos os jogadores estão jogando basquete contra os antigos alunos do ensino fundamental. Eles continuam jogando mal, mas ainda assim usam técnicas defensivas para roubar a bola, e de alguma forma Sora entra e faz uma cesta. Ambos decidem dar outra chance ao basquete, e Kite até os elogia um pouco. Momoharu retorna do hospital para encontrar seu time treinando com todo o ânimo. Kite também dá conselhos a Yasuhara sobre como fazer um arremesso. Nanau diz à equipe que eles terão um jogo de treino no final do acampamento de treinamento, e antes que ela possa revelar o time rival, um cara que quer ser chique chamado Kabate entra em cena e se apresenta como o as do colégio Kita, além de primo de Nanau. Ele diz a Nabe que ele se parece com o as do colégio Kuzuryu, então o desafia para testar suas habilidades. Ele acaba escorregando na quadra, e depois disso diz à equipe que aceita o convite para o jogo contra o colégio Kita. Nanau revela que Kita High é um jogo, embora tenham perdido todas as suas partidas para Shinmaruko High. A equipe então começa a praticar bloqueios conforme as instruções de Nanau, e aos poucos começam a melhorar dia após dia. Perto do final, Nanau compartilha a formação dos jogadores com a equipe, e como a altura de Sora pode ser uma desvantagem, ela elabora uma tática para fortalecer a defesa do time. Enquanto a equipe treina com base na nova formação, Sora faz exercícios de pé sozinho, e depois diz a Nanau que ele realmente quer... Tokuá passeia pela cidade em seu dia de folga e encontra a equipe de Kita High, que está indo para Kuzuryu High para ter seu jogo de treino. Na Kuzuryu High, Nanau devolve os sapatos originais de Sora, e ele diz que usará os sapatos dela uma última vez na partida. O time de Kita High chega junto com Tokuá e um dos jogadores, Kaneishi, cumprimenta Momoharu e Chiaki, já que ele era júnior deles no ensino fundamental. Ele também diz que basquete não é um esporte ao qual eles podem voltar rastejando sempre que quiserem, o que irrita Momoharu. Kabate dá em cima de Nanau como se não houvesse amanhã para um perdedor desesperado como ele, e também percebe que Nanau pode ter sentimentos por Sora. Sora diz a Tokuá que eles ficaram muito mais fortes, e ele lhes diz para ficarem atentos a Kabate, o jogador estrela de Kita High. Kabate também fica irritado quando interage com Sora devido aos seus problemas hormonais, e Momoharu também decide ensinar uma lição a Kita High. Nanau também deseja boa sorte a Sora, e a partida começa. Ambas as equipes começam a marcar ponto a ponto, e Kita começa a marcar, fazendo Tokuá perceber que eles encontraram um novo atacante. A equipe usa bloqueios que praticaram no acampamento, e Sora marca um gol com sucesso. Vendo tudo isso, o treinador de Kita High pede um tempo e diz à equipe para colocarem seus uniformes, pois agora vão jogar a sério. A equipe diz a ele que já estavam sérios desde o início, enquanto Nanau orienta os membros da equipe individualmente sobre quem bloquear e defender. O jogo recomeça com Sora se movendo contra Kabate, e Kabate se lembra de como Nanau escolheu os tênis por sua recomendação, que Sora agora está usando na partida. Ele dribla de forma elegante e passa por Sora apenas para fazer uma provocação. Ele então salta para um arremesso, e após mandar um beijo no ar para Nanau, faz uma cesta de 2 pontos, mas o cronômetro acaba, e seu gol não é contado. O colégio Kuzuryu marca mais 2 pontos e Momoharu acaba sendo bloqueado por Kaneishi. Kabate então faz a cesta enquanto também leva Chiaki a cometer uma falta. Kabate faz um arremesso de 3 pontos através de um lance livre por causa da falta, e depois ele bloqueia Kite quando ele tenta marcar um gol. Enquanto isso, Kaneishi continua bloqueando Momoharu, enquanto pergunta por que ele voltou ao basquete, já que ainda é ruim jogando. Kaneishi então tenta marcar e Momoharu salta para pará-lo, mas Kaneishi passa habilmente a bola para Kabate, que faz um arremesso de 2 pontos. Sora então tenta fazer um arremesso de 3 pontos e Kabate vem bloqueá-lo. Ele finge para Kabate, mas então Kaneishi rouba a bola dele e passa para Kabate, que faz uma enterrada. Nanau pede um tempo e então apresenta o plano para o contra-ataque da equipe. De acordo com suas instruções, a equipe muda sua formação em que os 4 jogadores formam uma espécie de diamante no lado da defesa, enquanto Sora enfrenta Kabate 1 a 1 para bloquear todos os seus movimentos. Sora continua bloqueando e defendendo contra os movimentos de Kabate, enquanto se lembra de como praticou o mesmo com Kite, que era muito mais rápido que Kabate. Kita High ainda consegue marcar devido a um atraso na reação de um dos jogadores, e em seguida, Sora continua bloqueando Kabate, o que irrita toda a equipe deles. Com alguns minutos restantes para o fim do primeiro quarto, Sora tenta pegar a bola quando é passada para Kabate, mas acaba batendo-a para fora.
Kitahai consegue um arremesso lateral e em seguida Kite marca um gol de 2 pontos. O primeiro quarto termina com ambas as equipes com pontuações iguais e Nanao dá mais orientações à equipe sobre como proceder no próximo quarto. Ela troca Yasuhara por Nabe enquanto o treinador de Kitahai diz a Kabate para parar de marcar, já que ele não consegue nem se livrar do baixinho Sora. Isso o deixa mais animado e quando a partida recomeça, Chiaki enfrenta o armador do Kitahai. Ele usa o ponto cego para passar a bola para Momoharu, que a passa para Yasuhara, que vai para a cesta. E com a ajuda de Kite, o time marca mais 2 pontos. Sora continua a bloquear Kabate, mas quando vê uma oportunidade, rouba a bola e, antes de marcar, passa a bola para Yasuhara, que faz um arremesso de 2 pontos. Momoharu tenta bloquear o arremesso de Kaneshi e acaba cometendo uma falta, o que leva Kitahai a marcar pontos através de 2 lances livres. Kabate decide mudar de tática e começa a bloquear Sora da mesma forma que ele estava sendo bloqueado antes. Ambos os jogadores correm de um lado para o outro ao redor um do outro para se livrarem como um bando de crianças, e Sora se lembra de como sua mãe costumava lhe dizer que resistência e fôlego são muito importantes para jogadores baixinhos como ele. Chiaki faz um passe inteligente para Sora, que o recebe e então corre para o gol. Kabate não consegue segui-lo corretamente enquanto Sora faz um arremesso de 3 pontos. Para despistar Sora, Kabate corre em voltas pela quadra com Sora em seu encalço, e parece que ambos os jogadores estão em uma competição de resistência. Sora continua bloqueando e os jogadores de Kitahai perdem outra oportunidade de marcar, pois não conseguem passar a bola para Kabate. Tokua chega ao ginásio da sua escola para começar a treinar e encontra Chiba já lá, apesar de ser um dia de folga. A defesa de Sora afrouxa enquanto Kabate corre para a cesta para marcar, mas Kite intervém e bloqueia-o. Mais uma vez, a bola vai para o centro e quando o jogador de Kitahai passa a bola para outro, Sora rouba a bola e faz um arremesso de 2 pontos. Em seguida, Sora tenta correr atrás de Kabate novamente, mas Kabate corre à frente dele. Sora pensa inicialmente que Kabate começou a correr mais rápido, mas quando seus passos vacilam, ele percebe que é ele quem está ficando mais lento. Kabate então quebra sua defesa e marca um ponto. Nanao imediatamente troca Sora por Chuck, e Chuck recebe a tarefa de bloquear Kabate. Ele falha miseravelmente na defesa, enquanto Kabate passa por ele e marca outro gol. Enquanto isso, Sora senta no banco como se estivesse constipado, e Nanao diz para ele descansar, pois terá sua chance. Na quadra, Yasuhara comete sua 4ª falta, então Nanao pede um tempo e o substitui por Nabe. Chuck pede para ser substituído, mas quando vê a aura intensa ao redor de Sora, ele para e se prepara para enfrentar Kabate. Chave para pontuação alta devido a um lance livre, e... Então Kite faz um arremesso de 3 pontos. A bola chega a Kabate e, enquanto ele rompe a defesa de Chuck mais uma vez, Nabe vem bloqueá-lo. Nabe e Chuck bloqueiam Kabate juntos, deixando apenas 3 jogadores para manter a defesa. Quando Kabate rompe a defesa deles, Kite intervém e rouba a bola dele. Copiando o colégio Kuzuryu, quando Kite corre para o gol, 2 jogadores do Kitahai começam a bloqueá-lo. Quando ele passa por eles, 3 jogadores começam a bloqueá-lo e até roubam a bola dele. Kitahai então marca um gol através de Konishi. Com 1 minuto restante até o intervalo, Kitahai lidera o jogo enquanto Kuzuryu-hai luta para marcar um gol e manter a defesa ao mesmo tempo. No último minuto, Sora pede a Nanao para colocá-lo de volta, e com 30 segundos restantes, Nanao substitui Nabe por Sora. Sora avança em direção ao gol desde o início e rompe facilmente por 2 defensores. Kabate corre atrás dele e no final ele faz um passe difícil para Kite, que faz um arremesso de 2 pontos. Com alguns segundos restantes, Kitahai pressiona fortemente os outros jogadores e finalmente há um avanço quando Chuck passa a bola para Sora, e Sora faz um arremesso de 3 pontos. A primeira metade termina com ambos os times com pontuações iguais, e os meninos do colégio Kuzuryu discutem como vão ganhar o jogo na próxima metade. Chiaki sugere que comam churrasco depois da partida, e todos insistem para que Satsuki os trate. Nana diz a ele para mentir pelo bem do time, então Satsuki concorda, e isso motiva ainda mais a equipe. Madoka comenta com Momoharu que o jogo dele parece estranho, mas ele não diz nada a ela. Do lado de Keiruhai, o treinador elabora estratégias sobre como vencer, e quando discute sobre Momoharu, Konishi diz a ele que Momoharu pode marcar, mas seu jogo está um pouco fora hoje. Madoka, que ouve isso, se pergunta por que ele está mentindo e então começa o segundo tempo. Kabate diz a Sora que ama Nanao, e Sora diz a ele que ele não pode ter a gerente deles. Na quadra, Kitahai faz uma formação de sobrecarga em que empurram o time para um lado da quadra e então passam a bola para Konishi. Momoharu tenta bloqueá-lo novamente, mas falha e acaba cometendo uma falta, o que não só dá 2 pontos para Kitahai, mas também mais um lance livre. Konishi diz a Momoharu que mentiu para ele quando deixou o time no ensino fundamental. No passado, Momoharu diz ao time na escola que não há problema em ser ruim, o que motiva um perdedor como Konishi. Konishi então se sente mais inspirado por ele quando vê Momoharu ficar depois de todos só para praticar, então ele se junta a ele na prática também. Mais tarde, eles praticam com Chiaki e todos vão para casa juntos.
No presente, Momoharu fica agitado, pois não gosta de ser chamado de mentiroso, então ignora o sinal de Chiaki e vai marcar ele mesmo. Mas Konishi o bloqueia facilmente. A bola vai para Keito-Hai enquanto Konishi começa a falar novamente com Momoharu sobre o passado deles. No ensino médio, após um ano praticando juntos, Momoharu lentamente começa a perder a vontade de jogar, e depois de um dia particularmente ruim, pensa em dizer a Konishi que vai desistir. Konishi, em vez disso, pede para ele praticar com ele na academia, e Momoharu mente dizendo que vai, mas nunca aparece para praticar novamente. No presente, Konishi salta para o gol novamente, e Momoharu nem tenta pará-lo. Então Keito-Hai ganha 2 pontos. Momoharu percebe que Konishi tem praticado todo esse tempo, mesmo quando ele havia desistido. A equipe acha que Momoharu deveria ser substituído, mas Sora diz para acreditarem em Momoharu. Kite comete uma falta que dá a Keito-Hai 2 lances livres, e Sora diz a Momoharu que acredita nos seus rebotes. Keito-Hai marca no primeiro lance livre e no segundo, a bola não entra. Então Momoharu salta para um rebote. Konishi acaba passando para Kabate, que faz um arremesso de 3 pontos. E Momoharu diz à equipe para focar no contra-ataque. Sora então tenta fazer um arremesso que não entra, mas Momoharu salta alto acima de Konishi e recupera a bola. A enfermeira da mãe de Sora leva Yuki para um passeio, e Yuki pede a ela se podem passear lá fora. Kite tenta fazer um arremesso, mas não entra e Nanao anuncia a troca de Kite por Yasuhara. Kite então tropeça por causa de uma cãibra na perna enquanto Yasuhara entra na quadra com uma falta restante até ser expulso. Sora então se apressa para fazer um gol, e em vez disso colide com Kabate, o que lhe rende uma falta. A equipe começa a perder resistência, e a diferença de pontos também começa a aumentar. Enquanto isso, Madoka corre para fora quando recebe uma ligação da irmã e encontra Yuka, que chegou com a irmã, que é a enfermeira de Yuka. Vendo Sora completamente exausto, Chiaki pede a ele para se tornar armador em seu lugar e ele assume a posição de ala para aumentar a pontuação da equipe. No passado, Nanao discute como a altura de Chiaki pode ser usada para marcar gols, enquanto Sora pode se tornar o armador e ainda conseguir fazer arremessos de 3 pontos à distância. Na quadra, Sora tem dificuldades em ser o armador porque acha difícil fazer passes devido à sua baixa estatura. Ele faz um passe ruim, o que permite que Keito-Hai roube a bola e Nabe acaba cometendo uma falta. Chiaki então diz a Sora para fazer movimentos ousados para fazer o jogo avançar. Madoka cumprimenta a mãe de Sora, Yuka, e também a convida para entrar e assistir ao jogo, mas ela diz que só queria sentir a aura do jogo de basquete no ar. Ela diz a ela que não pode deixar Sora saber que já sabe que ele está em Kanagawa, e então ela lhe dá um amuleto feito à mão para entregar a Sora. Ela pede para não contar a Sora que foi ela quem deu, e até diz que ele ficaria muito feliz em receber um presente de uma beleza como ela. Ela então pergunta se Sora está se divertindo jogando basquete. Sora rouba a bola e tenta um arremesso de 3 pontos, mas acaba errando a cesta. No entanto, Chiaki salta e empurra a bola para dentro. A partida retoma com paixão ardente enquanto o colégio Kuzuryu continua marcando para fechar a diferença. Momoharu, que finalmente superou os demônios tagarelas do seu passado, bloqueia Konishi, e Sora faz outro arremesso de 3 pontos. Com alguns minutos restantes, Kite é colocado de volta no jogo com a perna enfaixada por Nanao. Ambas as equipes lutam para recuperar a bola, e Kuzuryu-Hai ganha uma chance de arremesso lateral graças a Yasuhara. Sora então faz um passe muito suave, que passa por baixo das pernas de Momoharu para Chiaki, e Chiaki faz um arremesso de 2 pontos. Com 1 minuto para o fim, Sora fica cara em cara com Kabate, e Kabate tenta fazer um arremesso de 3 pontos. Ele falha, e a equipe consegue um rebote, mas Konishi supera Momoharu e recupera a bola. Keito-Hai mira para o gol, mas eles erram a cesta, e Momoharu também falha em recuperar a bola como rebote. A bola começa a sair da quadra, mas Chiaki de alguma forma a recupera e passa para Sora. Sora pensa em passar para Kite, o que lhes daria 2 pontos para empatar a partida, mas ele toma uma decisão rápida e faz um arremesso de 3 pontos. O arremesso de 3 pontos não entra na cesta, e antes que a equipe possa marcar novamente, a partida termina, e Keito-Hai vence. Ambas as equipes se cumprimentam, e Konishi, o falador oficial da equipe, provoca Momoharu mais uma vez. Momoharu diz a ele que suas habilidades atrasaram o time, e enquanto a equipe está saindo, o treinador de Keito-Hai diz a Sora que seu erro foi hesitar em escolher entre passar a bola para Kite ou marcar ele mesmo. Ele diz que a hesitação foi devido à sua mudança de função para armador. A equipe discute a derrota após a partida, e os hormônios de Kite falam mais alto enquanto ele sai apressado. Até o Momoharu se sente abatido, e Chiaki diz ao time que Keito-Hai nem estava se esforçando ao máximo porque não tinham 2 dos seus melhores jogadores. Sora também chora de frustração, então Madoka decide dar o presente a ele mais tarde. Satsuki também consola Nanao e decide tratar o time com churrasco, apesar da derrota. No dia seguinte, Sora quase morre de felicidade quando Madoka lhe pede para voltar para casa com ela depois da escola, mas ele acaba sendo envolvido na tarefa de limpeza após a escola.
Ele corre até Madoka após seu dever de limpeza e encontra um cara aleatório se confessando para ela. Ela diz ao cara que está interessada em outra pessoa, e depois ela e Sora voltam para casa juntos. Madoka pergunta a Sora se ele gosta de alguém, e ele revela que não, e que não gosta quando as pessoas o menosprezam. Madoka então acaba dando a Sora uma cotovelada. Pulseira dela como um amuleto de boa sorte, em vez do amuleto feito à mão que a mãe dele deu a ela, porque ela acha que o verdadeiro significado do presente se perderá se ela o der. O torneio esportivo começa na escola em que Chuck e Nabe têm algum tipo de confronto dramático enquanto jogam beisebol. Abe faz um home run ao acertar uma das bolas monstruosas lançadas por Chiaki, mas Chuck ameaça seus companheiros de equipe e acaba sendo o vencedor. Kite exibe seu charme na partida de basquete da classe, o que faz as garotas suspirarem, e a classe de Sora também vence uma partida, embora ele se concentre mais em ser armador. Kite então diz a ele que eles não teriam perdido se Sora tivesse passado a bola corretamente. Nanau aponta que Sora não fez uma única cesta de 3 pontos em seu jogo anterior, e Chiaki aparece do nada para revelar que Sora não conseguiu arremessar. Ele explica que após errar o arremesso final no jogo contra Kitahai, uma barreira mental surgiu na mente de Sora que o impede de arremessar. Ele diz que é culpa dele por tentar fazer de Sora um armador, o que ele não é bom. Sora fica frustrado e declara que vai fazer muitas cestas de 3 no próximo jogo. O jogo contra o time de Kite começa, mas Sora ainda permanece indeciso sempre que vê seus companheiros livres. Kite continua a marcar contra ele enquanto seu próprio time não consegue fazer um único ponto. Sora finalmente começa a se controlar e faz uma finta primeiro, mas tenta um arremesso de 3 na próxima tentativa e erra. Ele se lembra de como sua mãe também costumava chamá-lo de um mau armador, e na próxima tentativa ele consegue colocar a bola na cesta, finalmente superando a barreira em sua mente. O jogo termina e o time de Kite vence, mas Kite oferece algumas palavras de sabedoria, dizendo a Sora que não importa se ele passa ou arremessa. O que importa é que ele marque pontos. Nanau conta a Momoharu sobre como ela precisa de outro jogador para completar seu time ideal e está prestes a dizer que precisa de uma pessoa muito alta. Mas, coincidentemente, um cara alto passa por eles. A próxima partida também tem o cara alto, e eles descobrem que seu nome é Makichi, mas ele desmaia antes mesmo de a partida começar. Ele acorda depois de um curto período e volta ao jogo enquanto todos os membros do time de basquete discutem como ele é apenas alto e não tem habilidades, mas ele consegue fazer um arremesso em gancho naquele momento, o que os surpreende. Eles assumem que deve ter sido um golpe de sorte, mas logo depois ele consegue acertar outro gancho com a outra mão, o que os assegura de sua boa habilidade. O time de Makichi vence o jogo e Sora vai até ele, e Makichi explica que não era bom em nada, então costumava praticar seus arremessos de gancho no ensino fundamental. Sora fala sobre como tem inveja da altura dele, mas Makichi responde que também tem inveja da altura de Sora. Depois, Sora vai procurar Makichi para convidá-lo a se juntar ao time e o encontra no clube de química, onde Makichi explica que gosta de fazer experimentos. Nanau vem buscar Sora para o treino, e também convida Makichi a se juntar ao time antes de pedir que ele considere o convite. Makichi chega cedo à escola e vai para o ginásio quando ouve o time treinando de manhã cedo. Sora o convida para jogar uma partida de 3 contra 3, mas ele explica que devido à sua saúde frágil, o médico lhe disse para não jogar basquete, então ele não pode jogar com eles. Mais tarde, Sora discute com Kite sobre como amar basquete simplesmente não é suficiente, já que muitos jogadores têm que se aposentar devido a lesões ou doenças. A escalação preliminar é divulgada, na qual a equipe descobre que o colégio Shimaruko também está jogando no bloco deles. A equipe continua seu treino e Nanau discute com Momoharu sobre como o time precisa de um jogador com boa altura, mesmo que não seja o Makichi. Ela também elogia as habilidades de salto alto de Momoharu, mesmo que ele não consiga arremessar para salvar sua vida. Kite faz algumas aulas extras e no caminho ouve Makichi dizendo aos colegas de laboratório de química que mentiu para o time de basquete para impedi-los de recrutá-lo. Kite começa a discutir com ele, mas para quando se lembra do aviso de Satsuki de que ele não pode mais brigar. Sora também continua praticando enquanto se lembra de que sua mãe também não pode mais jogar basquete devido à sua doença. Naquela noite, Makichi quase entra em uma discussão com um transeunte aleatório quando ele os chama de irritantes por ficarem admirando sua altura, mas de repente ele fica tonto e se senta. Os membros do time de basquete chegam e o levam de volta para sua mansão, onde também conhecem sua irmã, Sayuri. Sayuri compartilha como Makichi jogou basquete a vida toda, e de repente Makichi começa a ter um episódio de PTSD ao revelar que as pessoas começaram a esperar demais dele, mesmo que ele só quisesse se divertir. No dia seguinte, a equipe revela a Sora como Makichi estava mentindo. Makichi sonha com seus dias de basquete e até vai a uma loja para olhar alguns tênis esportivos. Ele encontra sua amiga da escola secundária, Takahashi, que também comenta sobre como está desapontada por ele não estar jogando mais. Ela até pergunta se ele gostava dela, e sendo o Sigma Chad que é, ele diz que não.
Ele conta a ela sobre o seu clube de química e ela responde que está feliz por ele. Ela então vai embora com o namorado e Makichi de repente começa a praticar basquete em casa. Finalmente motivado, ele decide dar outra chance ao basquete. Mais tarde, a equipe espera a chuva passar enquanto os outros times estão usando a quadra. Sora pratica como observar tudo junto para ser um melhor armador e duas garotas vêm entregar as chaves e todos discutem como as provas estão chegando em breve. Eles encontram Makichi parado do lado de fora da quadra e ele diz que quer se juntar ao time. Sora diz que não quer alguém que não seja apaixonado por basquete no time, mas Makichi responde que ele realmente é apaixonado. Então Sora o desafia para um contra um para provar isso. Sora faz uma bandeja e marca na primeira vez, mas Makichi também não se segura e faz o ponto seguinte. Sora faz uma cesta de 3 pontos nele e Makichi relembra seus dias de escola quando jogava basquete. Makichi faz uma enterrada em Sora e após 30 minutos jogando 1 contra 1 e se esgotando completamente, eles finalmente terminam a partida com a vitória de Makichi. Ele sorri pela primeira vez, o que choca a todos, e após a partida ele vai se encontrar com Tsukishima. Ele fica na chuva como um anime triste e diz a ela que costumava gostar dela, e ainda gosta até hoje, mas ela responde friamente. Ele diz a ela que está voltando a jogar basquete e pode enfrentar o time da escola deles na segunda rodada. Mais tarde, Nanao pergunta a Sora por que ele estava agindo como se não quisesse que Makichi se juntasse quando ele era o mais animado para Makichi se juntar. Então ele responde que estava apenas bravo com ele por mentir. No dia seguinte, Satsuki anuncia a todos que Makichi vai se juntar a eles, mas não está presente porque pegou um resfriado, provavelmente devido ao seu ato romântico. Ele revela que a equipe pode usar a quadra o tempo todo nos próximos 5 dias, enquanto os testes vão ocorrer, mas diz que vai impedi-los de jogar nas preliminares se mesmo um deles falhar em um teste. Nanao pede que levantem a mão se acharem que vão reprovar, e todos levantam a mão, então ela lhes dá um curso intensivo para os testes dos próximos dias, enquanto ao mesmo tempo eles também praticam. Madoka vai encontrar Yuka e a encontra junto com sua irmã. Ela tira a pulseira e diz que seria errado dar a pulseira para Sora, e elas conversam por um tempo. Depois ela pergunta à irmã sobre a cicatriz no peito de Yuka, e a irmã explica que tentaram operá-la, mas pararam no meio, o que choca a Madoka. Enquanto isso, Sora está animada para a partida preliminar no dia seguinte. Nanao verifica os testes de todos os membros da equipe e, surpreendentemente, todos passam. A equipe então faz seu treino final antes da primeira partida, enquanto, por outro lado, o time rival Shinjo-Hai discute como vencer o Kuzuryu-Hai será moleza. O capitão deles, Takahashi, aconselha a não menosprezar nenhuma equipe e também diz ao seu amigo Kojima, que está machucado, que ele ficará no banco por pelo menos 3 partidas. Naquela noite, Sora pergunta repetidamente a Nanao sobre a partida, e no dia seguinte ele corre para o ginásio para fazer um treino cedo pela manhã. Sua mãe até o vê no caminho, e para surpresa de Sora, ele descobre que metade de sua equipe já está no ginásio, apesar de ser cedo de manhã. Eles dizem a ele que não conseguiram dormir e o resto dos membros se junta a eles um por um. Ao meio-dia, a equipe se dirige ao estádio onde Sora age como uma criança passando pela puberdade. E a equipe também encontra o Shimaru Kohai, que veio jogar sua própria partida. Takahashi discute com Kojima que eles lutaram por 3 anos para abrir um caminho para o time deles vencer, e toda a equipe fica animada para a partida. A equipe do Colégio Kuzuryu recebe seus uniformes novos e logo todos começam o aquecimento antes da partida. As pessoas começam a notar a altura incomum de Sora e a aura diferente da equipe enquanto Momoharu fica nervoso antes do jogo. Nanao anuncia a escalação inicial e a partida contra o Colégio Shinjo começa. Toda a equipe fica mais nervosa do que o normal e Momoharu erra o tempo no início, então a bola vai para o Colégio Shinjo. Entre os jogadores, Takahashi supera Momoharu com facilidade e faz um passe que garante o primeiro gol para Shinjo-Hai. Kit percebe que seu time está ainda mais em apuros agora, então ele rouba a bola e corre para o gol. Ele passa por todos os defensores sozinho em um piscar de olhos e marca um gol. Ele ganha um lance livre e marca outro gol, e então diz ao time para se livrar dos nervos em 2 minutos. A equipe feminina do Colégio Kuzuryu joga uma partida competitiva na qual uma das meninas erra um lance livre no final, e elas não conseguem pegar o rebote, perdendo por 1 ponto. As meninas choram e se despedem das veteranas, já que foi a última partida delas. Na partida dos meninos, o Colégio Kuzuryu faz cestas de média distância devido aos jogadores altos da outra equipe jogarem na defesa, e o Colégio Shinjo anuncia um tempo quando o Colégio Kuzuryu consegue uma vantagem de 6 pontos sobre eles. Ambas as equipes discutem sua estratégia para a partida, e Kojima revela a Takahashi que eles uma vez jogaram uma partida contra o time de Chiaki no ensino fundamental. Ele informa sobre as habilidades extraordinárias de passe de Chiaki, e quando a partida recomeça, Shinjo-Hai muda sua defesa para 1 contra 1. Chiaki passa facilmente por Takahashi e marca um gol, mas Takashi diz ao seu time que está tudo bem, já que Chiaki apenas caiu em uma armadilha. O Colégio Kuzuryu continua a marcar, aumentando a diferença com o Colégio Shinjo, mas lentamente o Colégio Shinjo também começa a marcar.
Chiaki não consegue fazer bons passes para sua equipe por causa da boa defesa do outro time, o que o irrita. Takahashi rouba a bola e marca sozinho, embora Sora corra atrás dele. Até os jogadores do colégio Shinmaruko começam a perceber que, ao bloquear os passes de Chiaki, o colégio Shinjo está lentamente virando o jogo a seu favor. Momoharu falha em pegar o rebote devido a Takahashi, enquanto Takahashi é penalizado com uma falta. Sora então pede a Chiaki para trocarem de posição, mas Chiaki diz para ele se concentrar na sua posição. Shinjo-Hai tenta marcar novamente, mas Yasuhara avança sobre o jogador deles e o impede ao bater em sua mão. Isso lhe rende uma falta e Shinjo-Hai ganha 2 lances livres, mas eles falham em marcar em ambos. O jogo recomeça enquanto Shinjo-Hai continua a diminuir a diferença no placar, e uma vez Chiaki até lança um passe que ninguém pega. Chiaki tenta novamente e passa a bola para Kiichi, que recebe o passe difícil e tenta marcar. A bola dele não entra, e Momoharu salta no último segundo e desvia a bola, o que leva a 1 ponto. Chiaki comete outra falta na jogada seguinte e Shinjo consegue marcar novamente com um impulso a seu favor. Shinjo reduz a diferença para apenas 2 pontos entre as duas equipes e Yasuhara é penalizado por andar. Shinjo pega a bola novamente e Takahashi faz uma cesta de 3 pontos, colocando Shinjo na liderança. Na jogada seguinte, Chiaki passa para Kite, que tenta marcar, mas é bloqueado de forma muito ruim. Mas Chiaki pega a bola novamente e comete sua terceira falta. Kazuhai pede um tempo e Nanao diz a Chiaki e Yasuhara para saírem enquanto Makichi e Yuki entram. Ela lhes diz qual estratégia devem seguir e como Sora precisará preencher o espaço de Chiaki. O jogo recomeça e o adversário simplesmente passa por cima da cabeça de Sora e Takahashi tenta fazer uma cesta, mas Makichi o impede, então ele passa a bola e eles marcam novamente. Sora fica frustrado, mas Makichi o acalma, e o time do colégio Shinju entra na quadra para assistir ao jogo. O jogo recomeça e Makichi pega a bola, mas Takahashi está em cima dele, então Makichi tenta fazer um gancho que é bloqueado. Chuck agarra a bola, mas sai dos limites. Os árbitros discutem entre si e decidem que foi interferência de Takahashi, pois a bola estava descendo no momento em que saiu da mão de Makichi, então Kazuhai ganha automaticamente 2 pontos e Takahashi percebe que esse era o objetivo de Makichi desde o início. Após outra jogada, a bola sai dos limites, então Sora a pega, mas está muito estressado, e Makichi o ajuda a se acalmar novamente. Sora tenta um arremesso de 3 pontos e erra espetacularmente, mas Momoharu pega o rebote. Ele passa para Chucky, que fica com medo de arremessar, então ele passa para Kichi, que faz um fadeaway para marcar 2 pontos. Takahashi lembra a si mesmo que é sua última chance de ir para o Winter High, e Shinjo-Hai faz um contra-ataque quando seu jogador faz um arremesso de 3 pontos, colocando-os na liderança. Sora se lembra de sua conversa com Chiaki sobre ser um armador, e canalizando seu Chiaki interior, ele passa a bola para Makichi, que a passa suavemente para Kiichi, que marca um gol. Enquanto isso, Chiaki fica todo emocional por não ser bom o suficiente e Shinjo faz um contra-ataque ao marcar novamente. Sora vê uma abertura e faz um passe muito difícil para Kiichi, que pega e marca um gol. O primeiro tempo termina e a equipe percebe que Chiaki e Nanao estão desaparecidos. Momoharu percebe que Chiaki deve ter fugido e começa a entrar em pânico, enquanto os membros do Kitahai encontram Chiaki comendo sorvete em uma loja de conveniência. Chiaki faz com que eles paguem e depois revela a Kabate que não quer parecer sem graça na frente de Nanao. Kabate dá a ele uma sessão de terapia gratuita, dizendo que Nao nunca o consideraria sem graça, e nesse momento Nanao também o encontra. Ela diz para ele ir devagar, e ao vê-la assim, ele decide trabalhar ainda mais por ela para se tornar o melhor jogador de basquete do mundo. Mikichi se preocupa com sua resistência enquanto Sora deseja que Chiaki volte. O time feminino do colégio Kuzuryu também visita os meninos e lhes dá doces para um aumento de calorias. Momoharu percebe que Madoka esteve chorando e Madoka então dá um doce para Sora. Ela lhe diz algo que o leva a fazer algum tipo de promessa a ela. Shinjo-Hai tem um momento sentimental quando Takahashi diz a todos que se divertiu jogando com eles e agradece por todo o trabalho duro. Ele lembra como sempre sonhou em jogar uma partida de verdade como essa. Enquanto isso, Nanao retorna à quadra e dá instruções à equipe sobre como vencer na próxima metade. Ela coloca Mikichi no banco e Chiaki também chega. Ele pede a Nanao para colocá-lo de volta, e ela o avisa que o colocará de volta se ele cometer uma 4ª falta. Enquanto isso, Yuka diz à mãe que quer ver a partida de Sora. De volta à partida, com Chiaki de volta ao jogo, eles ganham impulso e começam a marcar rapidamente. Eles literalmente bloqueiam Shinjo-Hai, que luta para marcar até mesmo um único ponto. De volta ao hospital, a avó de Sora consegue permissão do hospital para deixar Yuka sair um pouco para ver a partida, enquanto o time continua a marcar sem sinais de parar. Todos os espectadores estão chocados com o desempenho deles, e Chiaki até faz um passe de cotovelo para Mikichi, o que surpreende a todos. Na jogada seguinte, Sora rouba a bola e faz um contra-ataque rápido antes de passar por Takahashi e marcar uma cesta. Shinjo pede um tempo, e os espectadores começam a comparar Kazu com Shinjo-Hai.
O segundo jogador veterano de Shinjo-Hai, chamado Kojima, avança e diz que está cansado de ficar no banco. Takahashi lembra como eles foram os 2 primeiros jogadores de basquete em Shinjo-Hai, e até treinavam alunos do ensino fundamental para conseguir jogadores. Takahashi tenta impedi-lo de jogar devido a uma lesão no joelho, mas isso frustra Kojima, que diz que prefere arriscar sua carreira a perder este jogo. Todos os juniores o apoiam, então Takahashi concorda e o jogo recomeça enquanto Kojima tem o joelho enfaixado. Os jogadores de Shinjo-Hai de repente se animam quando Kojima entra na quadra e ele começa a instruir seus companheiros de equipe. Momoharu não se contém contra o lesionado e pressiona Kojima, que sente dor no joelho. Ambos saltam para pegar o rebote, mas a bola sai de campo e Kojima revela aos seus companheiros que se urinou um pouco devido à dor. O jogo recomeça e Shinjo finalmente começa a voltar ao jogo, e eles conseguem impedir Kite de marcar. Takahashi fala sobre como eles precisam parar de sofrer pontos e também marcar pontos para fechar a diferença, e eles começam a se mover em direção ao lado de Kazuhai para marcar desta vez. Takahashi passa e o outro jogador está prestes a arremessar a bola, então Mikichi tenta pará-lo, mas eles são enganados e a bola é passada para Kojima. Ele avança apesar da dor e faz um fadeaway de uma posição difícil, mas Chiaki pega a bola depois que ela rebate no aro. Shinjo consegue recuperar a posse após roubar de Sora, que tenta parar Takahashi, mas a bola é quicada sobre sua cabeça, o que é muito injusto para o baixinho. Momoharu chega a tempo de impedir Takahashi de marcar, mas ele passa a bola para Kojima, que acerta uma cesta de 3 pontos. Shinjo-Hai começa a comemorar instantaneamente por recuperar o impulso, mas no momento seguinte, Sora também acerta uma cesta de 3 pontos para calá-los. De volta ao hospital, Yuka se alegra por ter recebido permissão para sair, então ela se prepara enquanto a irmã de Madoka e a avó de Sora esperam com o táxi. A irmã de Madoka liga para Madoka para reservar um lugar para Yuka em um ponto onde Sora não possa vê-la. O jogo está em andamento na arena enquanto Kuzuryu-Hai impede Shinjo de fechar a diferença. Kojima faz outro fadeaway e consegue marcar, então Sora tenta arremessar, mas passa para Kate no último momento, que faz um scoop shot sobre Kojima. Yuka chega do lado de fora da arena, onde encontra um velho conhecido da faculdade chamado Sakamaki, que atualmente é o treinador do Yokohama High. Ele leva Yuka até as escadas e pede que ela o deixe ajudá-la. Kuzuryu-Hai pediu um tempo no último quarto, pois Mikichi está ficando sem fôlego, e Nanao diz para ele sair enquanto Yasuhara o substitui. Yuka descobre que há uma diferença de 15 pontos entre as duas equipes e imediatamente assume que o time de Sora deve estar atrás, mas fica chocada quando o corrigem. Sakamaki diz que a carreira de Sora não será longa devido à desvantagem de sua equipe e física, e Yuka responde que essa foi a própria escolha de Sora. O jogo recomeça e Shinjo tem o controle, mas Chiaki e Sora conseguem manter a equipe unida. Um dos jogadores do colégio Shinjo, chamado Kazushi, avança contra Chiaki com a bola, então Chiaki recua, mas parece que ele estava fingindo cair, resultando em sua 4ª falta. Nanao manda Chuki entrar para substituir Chiaki, mas recupera o impulso quando Takahashi marca uma cesta de 3 pontos logo após o lance livre. A diferença chega a 1 dígito e a bola é roubada de Sora novamente, o que reduz ainda mais a diferença. Kite exige voltar para dentro e, em seguida, Kojima lança algumas provocações inúteis para ele. Momoharu salva um gol, mas acaba cometendo uma falta, e como resultado, Shinjo-Hai ganha 2 lances livres. O jogador deles erra ambos os lances livres e Momoharu pega a bola no rebote. Chiaki começa a ter uma crise existencial do nada enquanto Kite pega uma bola. E faz um arremesso de 3 pontos, aumentando a vantagem da equipe em 10 pontos. Sora diz à equipe para focar na defesa, indo 1 a 1 nos últimos 3 minutos da partida, o que parece difícil, já que a equipe está sem fôlego. Madoka conta a Yuka sobre todos os jogadores individualmente, enquanto Shinjo-Hai passa pela defesa de Sora e marca pontos. Sora então tenta outro arremesso de 3 pontos e quando o outro time contra-ataca, ele corre atrás deles. Ele salta para evitar que marquem, mas falha, e Shinjo marca 2 pontos. Finalmente, Sora desaba na quadra e Chiaki o carrega como uma princesa derrotada. Yuka reclama que Sora precisa ter uma resistência extraordinária para aguentar o jogo inteiro e que ele deveria treinar mais. Madoka a convida para se tornar a treinadora das equipes do colégio Kuzuryu quando melhorar, o que realmente a surpreende. Com Chiaki de volta ao time, o moral da equipe é elevado, e eles continuam defendendo para impedir que Shinjo marque pontos. A diferença de pontos diminui para 6, enquanto Sora desabafa pateticamente sobre como gostaria de ser tão bom quanto os outros jogadores. Mikichi diz a ele que quer ser um jogador completo como Takahashi, e que tem inveja de Sora, já que ele está cheio de potencial. Chuki comete uma falta, e Mikichi é substituído em seu lugar durante o último minuto da partida. Shinjo-Hai usa 2 de seus lances livres para aumentar sua pontuação, e o jogo recomeça com total paixão, enquanto ambos os times tentam ao máximo vencer durante o último minuto. Yuka sai com seu grupo para o hospital, pois quer ouvir o resultado final do próprio Sora, e diz ao médico que encontrou um sonho para perseguir agora.
Momoharu ganha 2 lances livres devido a uma falta e erra seu primeiro arremesso, como era esperado. Ele faz o segundo arremesso e também não entra, mas graças à altura King Kong de Mikichi, Momoharu recupera a bola. Shinjo Hai consegue roubar a bola e, seguindo as instruções de Kojima, a bola é passada para ele. Ele marca 2 pontos e no final seu joelho cede, então ele é substituído. Com 30 segundos restantes para o fim e uma diferença de 2 pontos, os espectadores se perguntam qual será o desfecho, já que a Kuzuryu Hai não pode se dar ao luxo. Quadro para a partida ir para a prorrogação por causa da falta de resistência deles. Sora é colocado de volta e o Colégio Kuzuryu se prepara para vencer o jogo em 30 segundos. A partida recomeça quando Sora passa a bola para Chiaki, mas Takahashi intercepta a bola e a bola sai da quadra. Sora pega a bola novamente e o time corre para a quadra de ataque, onde ele faz um passe para Kite. Kite tenta marcar, mas a bola não entra, e no rebote, Mikichi erra ao não pegar a bola. A bola acaba indo para Takahashi e, para salvar o jogo, Chiaki comete uma falta intencional que o expulsa do jogo, mas que dá ao Colégio Shinjo 2 lances livres. A Shinjo Hai anuncia um tempo com apenas 3 segundos restantes, e ambas as equipes discutem como vencer a partida nesses segundos. Takahashi anuncia a troca dos jogadores para que apenas os veteranos estejam em quadra, incluindo Kojima, e quando a partida recomeça, Takahashi erra seu primeiro arremesso. Para o segundo arremesso, Sora se lembra de sua conversa com Nanao, na qual ela prevê que Shinjo Hai marcará de fora para pontuar rapidamente nos últimos 3 segundos. No hospital, Yuka é levada para a UTI à medida que sua situação piora. O hospital liga para Satsuki, que então leva Sora ao hospital junto com Madoka. Madoka pergunta à irmã como Yuka ficou tão doente, já que ela estava bem antes, e ela revela que estava apenas fingindo estar bem por causa delas. Ela diz a ela que a saúde de Yuka tem piorado há algum tempo e que ela não toma analgésicos porque eles a deixariam inconsciente, e ela prefere ficar consciente para falar com Sora. Sora então visita Yuka em seu quarto. Sora cumprimenta sua mãe de forma desajeitada, enquanto sua avó sai do quarto para dar um pouco de espaço aos dois. Yuka faz perguntas sobre o bem-estar de Sora e comenta sobre o uniforme dele também. Ela então pergunta a ele sobre a partida, então ele mente para ela dizendo que seu time venceu, mesmo que o Colégio Shinjo tenha marcado no final. Ele então conta a ela os detalhes sobre a partida, e no final sua mãe pede desculpas por não ter dado a ele um corpo maior. Ela então começa a chorar, então Sora começa a falar sobre seus companheiros de equipe e o jogo deles. Ele então chora também enquanto agradece a ela por tudo que fez por ele. Na quadra, os pontos são colocados no placar revelando que, como o jogo foi para a prorrogação, o Colégio Shinjo venceu a partida por 14 pontos. No clube, Chiaki joga videogames enquanto os outros discutem a derrota contra Shinjo Hai. Momoharu repreende-o por ter cometido 5 faltas, o que o fez ser expulso do jogo, e depois de bater no armário como um adolescente hormonal, Chiaki sai correndo. Ele se lembra de como Takahashi lhe disse, após o término do jogo, que eles não teriam vencido se ele não tivesse sido expulso. Mikichi também pensa muito sobre sua fraqueza, que custou a derrota da equipe. Após o término da partida, Keita também fica chateado, especialmente porque ele tem que contar a sua irmã sobre a derrota quando o treinador de Yokohama High se aproxima dele. O treinador Sakamaki avalia suas habilidades e o convida para Yoko High, afirmando que eles foram para o Inter High nos últimos 2 anos. Ele provoca dizendo que ele pode fazer a escolha ou desperdiçar seus 3 anos com um time inútil. No presente, Satsuki encontra os garotos desperdiçando seu tempo, e revela que a mãe de Sora faleceu. A irmã de Madoka diz a ela que Yuka sabia que só tinha o verão para viver, fazendo Madoka perceber que Sora provavelmente queria chegar ao Inter High por esse motivo. Sua irmã a deixa no caminho e alguns caras começam a assediá-la, mas Chiaki chega e os espanca. Ele diz que a derrota do time é apenas um pequeno contratempo. Enquanto isso, Momoharu e os outros aliviam o estresse jogando beisebol. Madoka então liga para dizer que o clube deles está pegando fogo. Por outro lado, Kite liga para o treinador Sakamaki e rejeita sua oferta dizendo que ele vai chegar ao topo com seu próprio time. Mikichi assiste a segunda rodada do torneio com seu amigo da escola secundária Takahashi, na qual o colégio Shinjo perde, e ele diz a Takahashi que estará de volta no próximo ano. Momoharu diz a Satsuki que seus cigarros podem ter causado um incêndio no clube, e Kite sai furioso ao ouvir isso. Momoharu declara que assumirá toda a responsabilidade e, em seguida, Nanao o soca de decepção. Kite pensa que confiou nas pessoas erradas e também conta à irmã sobre a derrota da equipe. Madoka também segue seu dia e começa a pensar em como perder o contato com todos devido a praticar muito basquete. Ela se pergunta se há algum sentido em se esforçar tanto. Por outro lado, Satsuki defende os meninos na frente do professor, pois ele acha que alguns jogadores de futebol podem ter causado o acidente. Ele diz ao diretor que, sob sua orientação, a equipe conseguiu equilibrar os estudos e os esportes, mas mesmo assim, a escola suspende Momoharu e os outros e também dissolve o time de basquete. Nanao manda uma mensagem para Sora perguntando como ele está, enquanto Momoharu vagueia inutilmente pela cidade até encontrar Madoka.
Ela tenta animá-lo e até diz que eles podem sair já que ambos não têm mais treino, mas Momoharu apenas explode com ela e diz pra ela sumir, pois ele não tem sentimentos por ela. Depois de ser rejeitada pelo Sigma Chad, a avó de Sora encontra Madoka deprimida na chuva. Então a convida para entrar e lhe oferece um pouco de chá. Ela revela que todos voltaram de sua cidade natal no dia anterior e que Sora não disse uma palavra desde que Yuka faleceu. Ela também revela que Sora pediu ao pai para comprar algo logo após o funeral, mas ela não sabe o que é, e que Sora pode ficar em Nagano agora. Ela então manda Madoka para o quarto de Sora para descansar, e Madoka começa a chorar no quarto dele ao lembrar de tudo. Nanao encontra Mikichi na sala do clube queimada, que está reparando as paredes, e ele diz a ela que não quer que Sora volte para um lugar como este, e que de alguma forma ele vai reiniciar o clube. Chiaki invade o quarto de Momoharu, enquanto Momoharu faz seu dever de casa, que recebeu devido à sua suspensão. Chiaki exige lutar com ele e continua a importuná-lo até que Momoharu perde a paciência e os dois começam a brigar como um bando de gorilas. Chiaki então diz para ele pedir desculpas pelo que fez. Nas partidas preliminares, Kabate provoca Tokiwa como de costume e as equipes discutem como o time do colégio Kuzuryu está em apuros devido ao acidente de incêndio. Kite vem ao ginásio para treinar, e nesse momento outro cabeça de cenoura também chega. Ele reconhece Kite e o desafia para uma partida de basquete 1 contra 1, mas Kite simplesmente recusa. Cabeça de Cenoura então faz uma demonstração acertando uma cesta, o que convence Kite que ele tem algumas habilidades, então Kite concorda em jogar com ele. Mikichi repara as paredes do clube enquanto Chiaki apenas o observa, e Chiaki diz a ele que começou a jogar basquete por causa de Momoharu. Nanao então chega e pergunta sobre o ferimento no rosto que ele recebeu de Momoharu. O cabeça de cenoura chamado Ryu e Kite jogam basquete, e Kite percebe que nunca encontrou um jogador tão habilidoso em sua vida. Kite até cai por causa do seu drible, e Ryu então informa que ele é na verdade da Yokohama High. Ele diz a ele que está feliz em ver que ele não pode jogar melhor do que ele, e então ele volta para casa com seu companheiro de equipe, que é outro baixinho como Sora. O amigo de Ru diz a ele que sua baixa estatura não o incomoda, já que planeja causar impacto no mundo do basquete como um baixinho certificado. Sora volta para casa depois de deixar seus sapatos em Nagano e sonha com Madoka naquela noite. Sua avó corta cabelo enquanto ele dorme, e ele então vai para a escola, apesar de ser domingo. Na escola, ele entra na sala do antigo clube e encontra meninas trocando de roupa. E depois que elas o espancam, Nanao o informa sobre tudo o que aconteceu. Depois de discutirem suas opções restantes, Nanao decide preencher uma aplicação para formar um novo clube, que mais tarde pode se tornar o clube de basquete. E Kite pergunta a ela se pode prometer tornar o time forte o suficiente para entrar no Inter-High no próximo ano. Ela promete a ele, e então Kite também decide entrar no clube. Yasuhara sai para correr e encontra Nabi e Chuck jogando basquete em um parque. Eles dizem a ele que querem ficar mais fortes para entrar no Inter-High no próximo ano. Na escola, Nanao e os outros imploram aos professores para formar um clube, mas eles dizem para encontrar um conselheiro que aprove a aplicação deles. Eles acham que não devem procurar Satsuki, já que ele deve estar recebendo algum tipo de punição também. Sora segue seu dia como de costume e até colide com Madoka. Ele começa a se interessar por ela, e ela então pergunta a ele sobre Nagano e o clube de basquete. Ele compartilha com ela que Momoharu e os outros devem estar sofrendo mais por causa do incidente, enquanto Madoka pensa em como Sora deve estar sofrendo mais. Ela fica emocionada, então sai correndo antes que ele possa perguntar qualquer coisa. Momoharu visita a casa de Satsuki, onde Satsuki revela que está se afastando da escola devido à gravidez de sua esposa, e que como punição, seu salário será reduzido por alguns meses. Momoharu então egoisticamente implora para que ele o deixe jogar basquete mais uma vez, e a esposa de Satsuki diz a ele que Satsuki tem trabalhado duro por eles, apesar do baixo salário. Ela então pergunta se ele tem o direito de fazer tal pergunta. Depois Momoharu encontra Makichi vomitando na rua, e Makichi conta a ele que Nanao tem se esforçado muito para formar um novo clube. Kite, que de repente se tornou Batman, sai em uma missão para desafiar jogadores de basquete conhecidos. Ele começa a jogar com um jogador de basquete universitário. Enquanto isso, Sora e Chiaki tomam a quadra na casa de Makichi, onde praticam seus movimentos juntos. Makichi não lhes dá permissão para usar sua quadra, mas eles continuam praticando apesar de já terem treinado muito durante o dia. Ele percebe que Chiaki joga bem quando não é o armador, e mais uma vez se pergunta como será o novo time deles. Chiaki e Sora então jantam na casa dele, e Makichi diz a eles que quer vencer o Inter-High. Momoharu corta o cabelo ao decidir começar um novo capítulo em sua vida. Momoharu e os outros retornam da suspensão e pedem desculpas aos professores. Nanao informa a equipe que a formação do clube parece bastante sem esperança, já que todos os professores recusaram seu pedido. Eles decidem pedir a Satsuki novamente, e Kite lembra como sua equipe precisa ser mais forte se quiserem vencer no futuro. Momoharu e Sora discutem seu futuro, e quando Madoka passa por eles, ela ignora Momoharu de forma brusca. Sora corre voltas para aumentar sua resistência de acordo com as instruções de Nanao, e mais tarde ele pergunta a ela se deve começar a fazer musculação.
Ela desaconselha, pois isso pode prejudicar seu crescimento, e também diz para ele parar de comer tantas barras de cálcio. Depois de aconselhá-lo mais um pouco, ela sai para verificar Chiaki enquanto Sora começa a ter uma crise existencial sobre sua altura. Momoharu se ajoelha para implorar a Satsuki que volte a ser o conselheiro do clube, e ele diz para ele desistir, já que não pode fazer nada por eles. Satsuki então se encontra com o diretor, que lhe diz que tornou obrigatório para todos os alunos participarem de um clube porque queria que os alunos sentissem a emoção que ele sentia quando estava no clube de beisebol. Eles discutem sobre o time de basquete e como a punição deles já dura há muito tempo. O diretor chama o time ao seu escritório no dia seguinte e informa que eles devem jogar uma partida na frente de todos os professores para provar que estão sérios e convencer um deles a se tornar o conselheiro deles. O time concorda, e Nabe declara que já organizou um jogo de treino para o time. Para surpresa de todos, ele revela que o time rival é o Yokohama High. Enquanto isso, Yokohama High joga uma partida contra Kita High, na qual Yokohama lidera o jogo graças ao seu jogador número 10, Shiraishi. Shiraishi marca pontos ao pular acima de Kabachi, e o treinador de Kita High diz a Kabachi para vencê-lo a qualquer custo. Durante os últimos 10 minutos, Shiraishi é substituído por Ryu, o que irrita Kabachi. Mas logo Ryu começa a dominar o jogo. Kabachi marca repetidamente, mas Ryu marca facilmente mais do que ele, e no final Yokohama High vence a partida. Nanao corre para o estádio para assistir ao jogo e vê Kabachi, que está andando por aí como um perdedor desesperado. A colega de equipe de Madoka, Yoko, pergunta a ela se está tudo bem, já que ela tem jogado mal ultimamente. Depois da escola, ela vai com a amiga ao karaokê, e a amiga convida alguns rapazes para animá-la. Ela não responde a nenhuma das investidas deles, e depois sente-se exausta por ter se esforçado tanto. Ela então percebe que perdeu um brinco em algum lugar, então volta ao karaokê para procurá-lo. Ela não o encontra lá, então continua procurando pelas ruas, e os rapazes do karaokê até sugerem ajudá-la. Ela recusa a oferta deles e continua procurando sozinha no escuro. Ela se lembra de como sua irmã lhe deu os brincos antes de se casar, e quando está prestes a desistir, o mesmo grupo de garotos volta e começa a procurar o brinco com ela, pois percebem que deve ser precioso para ela. Eles procuram todos, e eventualmente um deles encontra o brinco na estação de trem. Um dos rapazes então pede o número dela, e ela agradece a todos pela ajuda. A equipe do colégio Kuzuryu intimida Sora para pagar bebidas para eles, e depois eles vão para o ginásio da cidade para treinar para a próxima partida. A equipe discute que não pode vencer contra o Yokohama High, que é uma equipe que está entre as 16 melhores da região. Eles também se perguntam por que um time tão poderoso está jogando contra eles, especialmente porque estão participando do Inter High. E Nanao lhes diz que é provável que Yokohama nem coloque seus melhores jogadores na partida. Ela também sente que falta algo na equipe. E a equipe então entra no ginásio da cidade, que já está cheio de muitos outros jogadores. Os outros hesitam em ir para a quadra, mas Sora imediatamente calça seus sapatos e corre para a quadra, já que ele realmente quer jogar uma partida. Depois, Sora e Nanao pegam o trem para assistir a partida preliminar e ambos agem de forma estranha um com o outro, como um bando de crianças. Eles até encontram Takahashi e Kajima no caminho, e todos vão juntos para o ginásio assistir à partida oficial. É revelado que, embora o colégio Shinmaruko tenha perdido 2 partidas, eles têm uma chance de avançar para o Inter High se conseguirem vencer a partida contra o colégio Yokohama na partida final. Sora então vagueia até o vestiário do colégio Shinmaruko, e Shiba diz a ele que eles certamente vencerão a partida contra o colégio Yokohama. Nabe pergunta a Makichi que tipo de papel ele pode desempenhar na equipe, e como o pivô da equipe, Makichi diz a ele que gostaria de ter um jogador externo na equipe. Shinmaruko High e Yokohama High têm uma partida intensa enquanto Takahashi revela a Nanao que o time de Yokohama High pretende jogar 300 partidas em um ano. Takahashi comenta que os jogadores de Yokohama não têm um trabalho em equipe mais forte, enquanto Tokiwa e Chiba se juntam para marcar mais alguns pontos. Shiraishi é colocado para jogar, e Nanao aponta que queria que Chiaki visse a partida, já que planeja atribuir a ele o mesmo papel de Shiraishi. Ela explica que Shiraishi desempenha o papel de um ala armador, o que significa que ele faz o trabalho de um armador perto da cesta, enquanto o treinador Sakamaki lembra como nunca tinha visto um talento como Shiraishi. Chiaki, que também está assistindo ao mesmo jogo, observa tudo isso e Shiraishi continua a marcar repetidamente. Finalmente, Tokiwa e Shiraishi se enfrentam, e Shiraishi passa por ele. Ele mira no gol, mas Tokiwa o impede por trás e comete uma falta. Como resultado, Shiraishi marca mais pontos através dos 2 lances livres. Em seguida, Chiba rouba a bola e marca 2 pontos. Com 5 minutos restantes, o treinador Sakamaki coloca Ryu em campo e diz para ele marcar à vontade. Ryu começa a marcar pontos de todos os lados, o que surpreende o público. Enquanto isso, Shiba comete sua 4ª falta. Como capitão, ele diz à equipe para se concentrar na vitória e até marca 2 pontos para provar seu ponto. Ambas as equipes continuam marcando, mas à medida que o jogo recomeça, a diferença de pontos não diminui, até que finalmente o jogo termina, e o colégio Yokohama vence a partida.
Chiba prega para a equipe que todos deram o seu melhor e depois chora no corredor. Shiraishi pergunta a Tokiwa por que ele foi para uma escola tão perdedora, e Kite promete vencer Ryu no jogo de treino deles. Mais tarde, uma universidade tenta recrutar Chiba, mas Kajima e Takahashi o convidam para a faculdade deles, onde todos podem começar um novo time de basquete. Nanao e Sora discutem a força de sua equipe em comparação com a Yokohama High, e Sora declara que eles vencerão a partida enquanto Momoharu estiver de pé sob a cesta para protegê-la. Na Yokohama High, o treinador Sakamaki treina brutalmente todos os jogadores, mas Ryu ainda consegue escapar de alguns treinos. Após o treino, os jogadores discutem sobre seu jogador baixinho, Yosen, que ainda está praticando horas extras e que fica no banco principalmente devido à sua altura. Shiraishi encontra um jogador júnior chamado Miyota, e diz para ele desistir se tiver medo de se esforçar. O treinador Sakamaki discute que apenas os jogadores do segundo e primeiro ano de Yokohama High jogarão a partida de treino contra Kuzuryu High. Enquanto isso, Miyota realmente desiste do basquete após ouvir o comentário de Shiraishi, e Sakamaki pede aos outros jogadores para deixá-lo em paz, já que ele deve conhecer seus limites. Miyota encontra Ryu relaxando, e Ryu diz a ele para parar de se comparar com os outros e sempre mirar alto como ele. Mais tarde, Miyota deixa o time e Shiraishi até pede para ele levar seus sapatos patéticos com ele. Para se vingar, Miyota volta sorrateiramente para o dormitório e percebe os sapatos desgastados dos outros jogadores. Ele percebe que todos os outros têm trabalhado muito e se sente motivado novamente. Ele retorna ao clube no dia seguinte. Shiraishi comenta que ele pode se esforçar afinal, enquanto Yosen apenas o olha de lado. Madoka aproveita seu tempo na piscina, enquanto o time dos meninos assiste à gravação do jogo do colégio Yokohama contra o colégio Shinmaruko. Nanao diz ao time que eles têm uma chance de vencer, apesar de terem perdido contra todos os times, porque ela vai trocar os papéis dos jogadores. Ela dá papéis diferentes para Chiaki e Sora, e também diz a Kite que seu estilo solo não funcionará contra os jogadores de Yokohama High. Sora então pratica sozinho para dominar um dos movimentos de Kabate, que é um arremesso em suspensão, mas ele falha continuamente. Ele então visita Kitahai e pede a Kabate para ensiná-lo o movimento, mas Kabate recusa. Kabate continua recusando, mas assim que ele vai embora, Kabate começa a praticar seus movimentos para que Sora possa observar e aprender. Kite, o aspirante a Batman solo, pratica novamente com os rapazes da faculdade que o derrotam facilmente, enquanto o resto da equipe pratica por conta própria. No dia seguinte, Makichi e Sora o importunam para se juntar ao treino deles, e ele diz que, por enquanto, precisa superar uma barreira sozinho. Mais tarde, Nabe revela a Sora que quer tentar arremessar de 3 pontos e que foi bastante inútil no jogo anterior, apesar de ter muitas oportunidades de marcar. Sora promete a ele que em breve aprenderá a marcar de 3 pontos, e Kite, por outro lado, finalmente consegue marcar pela primeira vez contra o capitão da faculdade, Karasawa. Enquanto isso, Sora ensina Nabe a arremessar e relembra como sua mãe também costumava ensiná-lo da mesma forma. Nanao fica chocada com a habilidade de defesa de Chuck, então ela o elogia, e ele explica que Makichi o aconselhou que a defesa é sobre dificultar o ataque. Ela encerra o treino mais cedo para que possam descansar para o jogo de amanhã e os lembra de como chegaram a essa situação. No dia seguinte, o diretor pede aos professores que venham assistir ao jogo, mas eles não ficam felizes com isso. Sora encontra Madoka no terraço e pede desculpas por não conseguir cumprir a promessa que fez. Ele se lembra de como ela estava chorando da última vez que se encontraram e ela não diz por que chorou, então ele a convida para a partida, mas ela diz que está ocupada. O time de Yokohama chega à estação e está sentindo o calor, mas Sakamaki os lembra de que o Inter High é realizado em um lugar muito mais quente do que este. Eles chegam ao ginásio e Satsuki atua como conselheira temporária. Sakamaki diz que espera que ambas as equipes possam aprender umas com as outras e revela que formou sua equipe com alunos do segundo e primeiro ano. Os jogadores de Yokohama começam a aquecer e os professores ficam chocados com a atmosfera e se perguntam se seus alunos serão capazes de jogar contra eles. Nanao encontra a equipe em uma sala onde eles se preocupam sobre por que Kite ainda não apareceu. Sora assegura a todos que Kite virá, não importa o que aconteça, e Nanao pede que eles vistam o uniforme do time visitante, pois são os desafiantes. Enquanto isso, Takahashi convida Chiba para sua própria faculdade, mas Chiba rejeita o convite e eles notam Ryu passando correndo. Ryu chega atrasado e é repreendido por Sakamaki, e Yosen nota Sora. Os 5 titulares de Yokohama são apresentados, incluindo Ryu e Shiraishi. Chiaki diz a Sora para se acalmar, mesmo sendo o primeiro jogo após tudo o que aconteceu, e lembra-o de que ele será o armador, então deve manter a calma. Kite chega pouco antes do início do jogo e diz que está pronto para entrar assim que o jogo começar. Yakuma e Momoharu se preparam para o salto inicial e estão empatados, mas Yasuhara consegue pegar a bola. Ele está animado e faz um contra-ataque rápido em direção ao poste antes de fazer a primeira cesta, mas acaba marcando no próprio cesto. Todos ficam chocados com o que acabou de acontecer e Shiraishi tenta dizer a Yakuma para não se segurar, mas Yakuma responde que estava dando o seu melhor. Yasuhara percebe que seu corpo se moveu sozinho, e Chiaki diz a Sora para controlar o jogo como quiser.
Yozen começa a ter esperanças sobre como Sora jogará porque ambos são baixos, e Sora faz uma cesta de 3 pontos logo no início. Ele faz outra de 3, e Chuck desvia a bola na próxima jogada. Sora diz a Chuck que vai tentar mais uma de 3, então Chuck deve protegê-lo, e Chuck segue suas palavras. Sora tenta outro arremesso de 3 e erra, mas Momoharu pega o rebote e passa para Chiaki, que enganosamente devolve para Sora. Sora rapidamente recua e faz mais um arremesso de 3 pontos. Todos os espectadores ficam chocados com isso e Sakamaki comenta que adoraria ter um jogador assim também. O time do colégio Yokohama também não para, continuando a marcar pontos. Marcar e conseguir assumir a liderança instantaneamente? Sora se distrai com a atmosfera, e a bola é roubada dele, então Momoharu tenta impedi-los de marcar, mas comete uma falta. Yokohama consegue marcar os 2 lances livres, e na jogada seguinte, Chiaki faz uma enterrada após decidir que vai marcar seus próprios pontos. O jogo continua com ambos os times marcando um após o outro, e eles ficam surpresos com a forma como estão conseguindo resistir contra um time tão forte. Sora percebe que algo está errado com o outro time, e Sakamaki se pergunta se Ryo será capaz de se sair bem como titular, mas percebe que ele está ficando muito frustrado, é por isso que continua errando. Yokoyama entra no lugar de Ryo, e Sakamaki diz a Ryo que pretende torná-lo titular. Yokoyama imediatamente acerta uma cesta de 3 pontos após despistar Sora, e Yasuhara erra a próxima cesta. Yokoyama consegue ganhar o impulso, e eles continuam aumentando a diferença graças aos passes intensos. Kuzuryu-hai pede um tempo, ficando atrás por 12 pontos, e Nanao dá conselhos a todos os jogadores sobre como jogar melhor. Kite entra no lugar de Chuck, e o tempo técnico termina. O novo jogador de Yokohama começa a discutir com Sora no início, e é chamado por andar, então Sakamaki o substitui. Kite pega a bola e avança sem hesitar e consegue 2 lances livres. Ele diz ao resto que vai errar o segundo lance livre intencionalmente para pegar o rebote, mas Shiraishi consegue o rebote e marca. Yasuhara erra o próximo arremesso que faz, e Nanao diz a Sora para recuperar o controle. Chiaki comete uma falta de ataque na jogada seguinte ao ser marcado por 2 jogadores, e Kite tenta o arremesso na próxima tentativa, mas erra. Momoharu tenta pegar o rebote, mas a bola sai de campo. Kite também comete uma falta na próxima jogada, e Kite diz a Yasuhara que ele não pode parar Shiraishi por causa da diferença de habilidade. Momoharu pega o rebote do lance livre, e Sora consegue fazer uma de 3 e uma de 2 seguidas. Kite faz uma de 3 na próxima jogada, e também ganha um lance livre, tornando-se uma jogada de 4 pontos. Com apenas 8 pontos de desvantagem, o primeiro quarto termina, e a única coisa que Nanao tem a dizer é que o adversário está marcando muitos pontos no garrafão. Mikichi entra no lugar de Yasuhara, e Ryu volta ao jogo. Mikichi consegue roubar um alley-oop no início e faz um arremesso gancho. O oponente de Sora decide se isolar junto com Sora para facilitar que seu time faça arremessos de 3 pontos, já que poderão se mover mais livremente em um 4 contra 4. Kite consegue interceptar a bola na próxima jogada e Mikichi consegue marcar novamente. Nanao pensa sobre como cometeu 2 grandes erros antes. Primeiro por não dizer a Sora o que fazer, e segundo por não saber quando substituir Mikichi. Os professores desinteressados de antes estão maravilhados com a partida adequada que estão assistindo. E Chiaki, o chamado gênio, é bloqueado. Ryo pega a bola e passa para Shiraishi, que lhe diz para manter Kite preso. Simultaneamente, Sora e seu oponente estão em um mundo à parte, falando sobre como a longa distância é mais fácil para eles, já que são baixos. Sora, totalmente absorto na discussão, não reage adequadamente quando seu oponente de repente corre para a bola e faz uma cesta de 3 pontos. Mikichi pega a bola e passa para Kite, que faz um fadeaway, mas Ryo toca levemente na bola, o que impede que ela entre. Yakuma pega a bola, e o time deles consegue marcar. Kite pega a bola novamente e se lembra do último encontro com Ryu, mas passa a bola. Eles erram a cesta e Yokohama faz um alley-oop com ressalto, que Ryu enterra. Shiraishi também faz 2 pontos na jogada seguinte e Kuzuryu-hai pede outro tempo. Ambas as equipes discutem diferentes estratégias e o jogo recomeça quando Sora passa para Kite, que é bloqueado por Ryu. Tetsuo, o oponente de Sora, avança, e novamente, marcando cada vez graças à sua baixa estatura. Yokoyama faz uma de 3. Yokohama ganha lances livres, acertando ambos. Sora tenta recuperar o impulso, mas é facilmente bloqueado por Yakuma, que faz uma cesta de 3 na jogada seguinte. Kite erra seu arremesso, e Ryu faz um contra-ataque rápido, enterrando lindamente. Alguns dos professores vão embora, vendo como seus alunos estão perdendo mal, e o diretor tenta convencê-los a ficar até o fim, mas eles questionam até onde realmente podem ir. O apito do intervalo soa com Yokohama liderando por 2 vezes mais pontos que Kuzuryu. Durante o intervalo, Sakamaki dá alguns conselhos a Sora sobre como ser um melhor armador. Nenhum dos jogadores desiste, e Sora vai lavar o rosto quando encontra Yazan.
Sora pergunta a Yazan se pode comer o gelo que ele está jogando fora, e Yazan não consegue dizer não a um colega baixinho. Sora pergunta por que ele não está jogando, e Yazan responde que os calouros são escolhidos para fazer recados enquanto apenas Ryu joga, porque ele é o jogador precioso de Sakamaki. Ele lembra como Sakamaki lhes disse para não chamá-lo de treinador até que sejam o time número 1 no Japão. Sora agradece pelo gelo e está prestes a sair quando Yazan pergunta se ele estava confiante sobre o primeiro arremesso de 3 pontos. Sora diz que está realmente confiante sobre seus arremessos de 3 pontos e só precisa de 10 para fechar a diferença, o que faz Yazan sentir que está falando com um maluco. Eles trocam nomes no final, e Yazan fica chocado ao saber que o sobrenome de Sora é Kirumatani, e revela que a pessoa que lhe ensinou basquete também se chamava Kirumatani. Madoka se encontra com Tsukasa, que tenta conquistá-la com cantadas cafonas. Enquanto isso, Sora pratica seus arremessos durante o intervalo e se lembra de como Yazan revelou que foi ensinado pela mãe de Sora, e pede a Sora para chegar às 8 finais das preliminares regionais para que possam se enfrentar. Sora declara audaciosamente que pretende ser o jogador mais baixo e o maior de todo o Japão. Grandes sonhos para o baixinho. Mikichi encontra um de seus colegas de equipe do ensino fundamental, mas não o reconhece, e Nanao explica a estratégia deles após o intervalo. Mikichi fica de fora, enquanto Yasuhara o substitui. O jogo recomeça, mas Ryu despista Kite e marca com a língua de fora. Mikichi explica que colocar a língua para fora permite mais flexibilidade, o que parece saído de um filme de ficção. Sora se distrai em seus pensamentos e quase tem a bola roubada, mas se recupera no último momento antes de fazer uma cesta de 3 pontos. Rial faz um drible cruzado e um passo para trás bem na frente de Kite antes de fazer uma cesta de 3 pontos. Kite começa a entrar no seu próprio ritmo, enquanto se lembra das palavras de Kabaki sobre conter sua frustração. Kite quase marca em Ryu, mas erra no final e Shiraishi vira o ponto a partir daí. Sora pega a bola e tenta a mesma coisa que Shiraishi, mas consegue 2 lances livres em vez disso, que ele acerta ambos. Mikichi explica como ele pode fazer arremessos mais rápidos com as 2 mãos e Kite começa a agir de forma louca. Yasuhara percebe como ele está inútil agora e faz uma troca rápida com Kite. Kite faz a cesta e também ganha um lance livre, enquanto um dos professores até fica arrepiado ao ver essa jogada. Ryu também fica animado ao ver a jogada e na próxima jogada, Yokohama faz uma cesta novamente. Kite se lembra de outros falando sobre a droga inexistente que faz o jogador ter um desempenho excepcional por um período de tempo e esse fenômeno é chamado de zona. Kite passa correndo por Shiraishi e Ryu, mas sofre uma falta e pensa que está completamente fatigado e privado de sono. Ele erra um lance livre e um dos professores, chamado Osho, começa a gritar com eles para se concentrarem no jogo. Sora faz uma cesta de 3 pontos na jogada seguinte e Osho diz que é quase impossível para eles virarem o jogo agora. O colégio Kuzuryu pede um tempo e Nanao sugere levar mais 2 segundos, pois vão substituir Mikichi, mas Yasuhara pede repetidamente para ficar mais tempo no jogo. O tempo termina, e Mikichi explica que Yasuhara está motivado por algo além de vencer o jogo e quer ganhar com sua própria força. Momoharu tenta marcar, mas é bloqueado por Yakuma, e a bola vai para Ryu. No entanto, Kite também atira de sua mão. Kuzuryu-hai tenta fazer um contra-ataque rápido, e a bola vai para Yasuhara, que quase erra, mas Momoharu empurra no momento crucial. Yakuma decide enfrentar Momoharu e tenta marcar, mas erra. Então Momoharu pega o rebote. A sessão oportuna de tagarelice de Mikichi começa novamente enquanto ele fala sobre como começou a ver Chiaki de uma forma melhor nos últimos dias, depois que Chiaki continuou indo à sua casa todos os dias. Shiba, que está assistindo ao jogo, começa a sentir vontade de jogar basquete novamente e Akuma marca em cima de Momoharu. Sora passa a bola para Chiaki, que sabe exatamente como Momoharu vai se mover, então ele faz um passe para Sora após fazer a previsão. Sora acerta uma cesta de 3 pontos e a diferença cai para 25 enquanto Sora começa a ter uma iluminação. Ele se lembra de como Nanao disse que a maior fraqueza do time é a altura de Sora, apontando quantas vezes ele é bloqueado, então ela quer que os outros façam bloqueios enquanto ele arremessa. Sora pratica silenciosamente seus arremessos com as 2 mãos, mas Chiaki aparece do nada, assustando-o. Chiaki diz que Sora deveria estar feliz por tê-lo conhecido. No presente, Sora faz mais uma cesta de 3 pontos e Chiaki diz para ele fazer mais um arremesso. No entanto, as coisas não vão do jeito deles, pois Shiraishi também acerta um 3, mas isso não desmotiva Sora, o que faz Chiaki se sentir melhor. Ele passa para Kite de uma forma que surpreende a todos, e Kite faz o 3. Com 5 segundos restantes no quarto, Ryu tenta revidar, mas Kite rouba a bola dele e corre em direção à cesta. Ele passa a bola de volta para Sora, que acerta mais uma de 3 no último segundo. Yozen desce do primeiro andar e vai até Sakamaki antes de pedir para ser colocado no jogo. Sakamaki responde que Yozen o irritou ao interromper o jogo, apesar de nem estar no banco, e Yozen o lembra de como o chamou de pato. Sakamaki concorda ao ver o quanto ele está apaixonado, mas diz que ele nem está na lista, então é impossível fazerem qualquer coisa. Sora diz que também quer enfrentar Yozen, mas Sakamaki diz que é impossível, no entanto, até os jogadores atuais concordam em deixá-lo jogar.
Sakamaki pergunta a Nanao e Satsuki e diz a Yosen para se preparar depois de ver que eles estão de acordo. O jogo recomeça e Yosen passa diretamente para Ryu, que coloca a bola suavemente. Na jogada seguinte, Yosen intercepta um passe e faz um arremesso de 3 pontos com as duas mãos. Mas Shiraishi pergunta o que mais ele pode trazer para a quadra além de arremessos de 3. Yosen se lembra de como conheceu Yuka pela primeira vez, e ela o apresentou ao basquete. Ela lhe ensinou a arremessar, e no presente, Yosen controla todo o fluxo do jogo com seus passes. Kite tenta revidar, mas erra, e Akuma pega o rebote. Eles fazem um contra-ataque rápido. Yosen para por um segundo enquanto corre e passa para dentro, o que resulta em uma cesta. Sora percebe que Yosen realmente aprendeu muito com Yuka, enquanto ele mesmo não aprendeu muito. Yosen agradece a Sora por ajudá-lo a entrar no jogo e dribla Sora depois de dizer que em breve se enfrentarão no Inter-High de forma adequada. Sora lembra como costumava ser teimoso em aprender com Yuka e só aceitava pouca ajuda dela. Um dia ele voltou para casa do treino e seu pai apressadamente disse que eles estavam indo para o hospital porque sua mãe adoeceu. No presente, Yosen marca a cesta mesmo com Chiaki tentando bloqueá-lo. Enquanto isso, Madoka continua saindo com Tsukasa e eles discutem como o time de Tsukasa também perdeu na primeira rodada. Madoka pensa em como ela também era uma dessas pessoas correndo em direção aos seus objetivos, mas agora perdeu o rumo. De volta à partida, Nabe faz um arremesso, mas a bola vai por cima da cerca enquanto Sora se senta para se recuperar da fadiga e pensa nas palavras de Yosen. Kite pede a Chiaki para passar a bola para ele o máximo possível, e Chiaki faz isso. Kite pega a bola e arremessa bem na frente do rosto de Ru. Mikichi pede para ser substituído para que possam fazer mais pontos no garrafão e Ryu dribla além de Kite, o que faz com que ele aceite que Ryu é melhor do que ele. Mas inesperadamente, Ryu é bloqueado impiedosamente por Momoharu. Mikichi entra no jogo e Kite diz para ele não os atrapalhar, e Akuma pega um rebote de Momoharu e está prestes a marcar, mas Mikichi o bloqueia. Kite pega a bola e pensa em como é difícil sem Sora, mas faz uma cesta de 3 pontos. Yokohama pede um tempo e coloca Minta em quadra, que se lembra de sua vida no ensino fundamental. Ele faz uma cesta e Akuma diz para ele não fazer mais arremessos ruins. Ele tenta defender contra Mikichi, que tem a bola roubada dele, e Yosen passa para Ryu, que marca. Menta lembra como seu primeiro amor na verdade gostava de Makichi, e o time de Makichi venceu o time dele na frente dela. Makichi lembra como jogou contra Menta, e Makichi comete uma falta. Isso conta como a quinta falta coletiva do colégio Kuzuryu, e Yosen faz uma de 3 na próxima jogada. Sakamaki decide que o jogo acabou por agora e tira Yosen. Nanao pensa em como só faltam 3 minutos, e eles não podem alcançar agora, mas todos ainda estão dando o seu melhor. Kit enfrenta Ryu e corre para o lado dele antes de passar para Chiaki, o que surpreende Ryu. Chiaki imediatamente passa de volta para Kiichi, que já correu à frente de Ryu, e Kiichi faz uma cesta de 3 pontos. Kiichi diz a Sora para voltar a se concentrar no jogo, mesmo tendo sido impiedosamente derrotado por Yosen. Momoharu bloqueia um gol, mas o colégio Yokohama ainda acaba marcando e eles conseguem um lance livre que usam para marcar mais 2 pontos. Sora volta para o jogo e anuncia que ainda quer diminuir a diferença. Nabe discute com Yasuhara que o time ainda pode vencer a partida, apesar da diferença de 30 pontos, enquanto Nanao diz a Satsuki que ele pode ir embora, já que é a data de parto de sua esposa, mas ele recusa. O arremesso de Sora é bloqueado, mas ele continua tentando novamente, apesar dos 2 minutos restantes, fazendo Makichi se perguntar de onde vem sua determinação. Kit dribla Ryu e passa a bola para Makichi, que marca pontos. Ryu então comete sua 4ª falta e é substituído, e Sakamaki diz a ele que ele não pode sustentar seu estilo de jogo para sempre. Shiraishi entra no chat novamente e diz a Chiaki que vai mostrar ao time deles onde eles pertencem. Ele então entra em modo Berserk ao roubar a bola de Chiaki e marcar novamente. Ele marca 2 vezes mais, enquanto um dos jogadores do Yokohama High agradece a Kiichi por derrotar Fua, já que agora ele pode despertar seu verdadeiro potencial. Shiraishi continua marcando e consegue fazer 12 pontos em 30 segundos, então Chiaki provoca-o por ter pegado leve com eles antes, e ele argumenta que estava apenas experimentando um estilo de jogo antes. Madoka se molha na chuva com seu par e começa a ficar sentimental sem motivo. Enquanto isso, Momoharu bloqueia um gol, mas Shiraishi facilmente consegue marcar mais uma cesta de 3 pontos. Com alguns segundos restantes, Sora pega a bola e corre. Ele dribla Shiraishi e passa a bola para Nabe, mas justo quando Nabe arremessa a bola em direção à cesta, o apito soa e o colégio Kuzuryu não consegue marcar pontos. O colégio Yokohama vence a partida, e Satsuki agradece a Sakamaki pelo jogo de treino. Ele comenta que ambos os times estão em mundos diferentes, mas Sakamaki argumenta que o colégio Kuzuryu tem uma força motriz que pode ser usada adequadamente. A equipe fica no clube como peixe sem vida, enquanto os jogadores de Yokohama se preparam para ir a outro jogo de treino. Eles discutem o futuro do clube de basquete, enquanto Momoharu vai ao escritório do diretor. O diretor diz a ele que, embora tenham perdido, algum professor pode aparecer para se tornar o conselheiro deles. E então, a vice-diretora Totsuka diz a ele que quer se tornar a conselheira do time.
Ela então dá a ele a aprovação oficial para formar o novo time de basquete. De volta ao centro de maternidade, Satsuki está ao telefone com o diretor e revela que sua esposa entrou em trabalho de parto logo após ele chegar, mas ele revela que tem um pedido. Enquanto isso, Madoka e Tsukasa vão para debaixo de uma ponte para escapar da chuva, onde Tsukasa encontra um guarda-chuva por perto, mas pergunta a ela se gostaria de ir a um hotel, o que a choca. Ela fica nervosa e tenta evitar dizendo que não tem dinheiro, mas ele diz que ela está fazendo com que ele se apaixone ainda mais. Ela leva isso como uma piada, então ele diz que seus sentimentos por ela são reais e que a ama. Ele se aproxima dela e a beija enquanto Momoharu observa a chuva, incapaz de se sentir feliz. Ele se lembra de como foi rude com Madoka e percebe que precisa se desculpar com ela. Ele vai e diz a todos que foram aprovados, mas eles não ficam felizes por serem alvo de pena. Mas Sora diz que não se importa, pois quer jogar novamente. Chiaki faz um discurso emocionante novamente e todos ficam animados novamente, enquanto Nanao, que está do lado de fora, deseja que também fosse um menino. Sakamaki vem até ela e fala sobre cada jogador do time e como eles podem melhorar muito. Ele a assegura de que o time pode alcançar grandes alturas se alguém com olhos afiados como os dela puder guiá-los. Ambos os times se despedem e Takahashi tenta convencer Chiba a jogar basquete novamente. Os meninos limpam o lugar após o evento e Sora diz que está feliz por poderem jogar basquete novamente. Algum tempo depois, todos vão à praia e Madoka senta-se ao lado de Sora, o que o deixa nervoso. Satsuki diz à esposa que pediu ao diretor para ser novamente o conselheiro do time de basquete porque quer orientá-los adequadamente como um adulto deve. Sua esposa aceita a decisão e diz que não se sentirá sozinha em casa agora, graças ao bebê. 3 caras tentam flertar com Madoka e sua amiga, mas Momoharu chega. Ele tenta dispensar os caras enquanto controla seu temperamento, mas os caras começam a agir de forma durona. Kit também chega e os caras ficam com medo das suas tranças e tatuagens, então eles vão embora. Momoharu e Madoka têm um tempo a sós, então ele pede desculpas a ela por ter sido rude, mas ela diz que está tudo bem, e pensa em como tudo voltou ao normal, exceto por uma coisa. Chiba decide voltar ao basquete enquanto Yosen percebe que ainda está longe de ser titular, então precisa se esforçar mais. Satsuki diz a todos que será o conselheiro deles novamente, mas Momoharu revela que não se sente bem com isso porque nunca deram nada em troca. Ele diz que está tudo bem e lembra-lhe de suas próprias palavras sobre como gosta do time. É isso por hoje, meus caros homens de cultura. Curta e inscreva-se no canal para mais resumos cheios de enredo.